Fala, rapaziada! Estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje estou com esse cara aqui, Marcos Eduardo Neves. Vamos lá, Marcos, a gente vai bater um papo muito interessante, mas antes eu vou te apresentar, para quem ainda não te conhece. Natural do Rio de Janeiro, 48 anos, jornalista, escritor, compositor, editor, rubro-negro, especialista em biografias, 14 livros no Brasil e exterior e atualmente você acaba de lançar um livro sensacional chamado O Efeito Zico. Muito prazer te receber aqui, meu querido. O prazer é todo meu e eu tá aqui no Segue o Papo, estava sonhando já em seguir esse papo há muito tempo, finalmente estamos concretizando e o Efeito Zico é uma batida de efeito que eu tô dando, né? Porque todo mundo me conhece pelas biografias e, na verdade, trata-se de um livro de liderança. É um livro em que o Zico apresenta com muita... ele foi muito generoso de apresentar tudo que ele aprendeu ao longo de 5 décadas no futebol para que todos, CEOs, executivos, todo mundo que gere uma equipe possa aprender a lidar melhor, a melhorar um ambiente de trabalho, enfim. Então é um livro que serve para o mercado empresarial, mas não deixa de ter a minha pegada com traços biográficos, né? Faço uma cronologia forte ali e todo mundo que gosta de futebol também vai amar o Efeito Zico. Para mim, um ídolo, meu ídolo, desde que eu era gandula na Gávea, convivia com ele, via ali o posicionamento, via a postura dele, via como ele lidava com os chefes, com os companheiros, com os dirigentes, e ele não mudou nada desse tempo para cá. São 36 anos que eu convivo com ele, que ele tem que me aturar, e dessa vez agora saiu um livro que, pra gente que é escritor, é um filho. Então eu fiz um filho com o Zico, um filho que vai ficar para a eternidade, porque enquanto houver Flamengo, enquanto houver rubro-negro, sempre vai ter uma criança, nem que não tenha nascido ainda e que venha a ser nossos tataranetos, que vão querer saber quem é esse cara que é o maior jogador do Flamengo. Então o Efeito Zico mostra aí já pra está aí, ó, como obter índice de rejeição 0 na sua profissão. Já está nas melhores livrarias, procure o seu. É isso aí, a gente vai falar muito sobre esse livro, deixa eu mostrar aqui para essa câmera também, ó. Editora Planeta. Editora Planeta. É uma editora espanhola, quer dizer, então já está assim, o livro nasce no Brasil, mas já tem uma tendência para ir para a Espanha, para a Itália, para o Japão, para a Turquia, Rússia, todos os países onde o Zico trabalhou e até aqueles que ele não trabalhou, mas que ele é muito ídolo, como a Inglaterra. É um ídolo mundial. É um daqueles personagens que se tiver em qualquer lugar na Torre de Pisa, enfim, e todo mundo fala, ué, não é o Zico? Enfim, então é um cara Exatamente. Assim. Então é um livro de interesse mundial. Parabéns por essa obra. E eu vejo aqui que grandes personalidades também, né? Rui Castro aqui escreveu e tem mais depoimentos de quem aqui dentro, cara? Tem no finalzinho aqui perto das fotos, você vai ver que tem depoimentos do, acho que por aqui, tem Ronaldo Fenômeno Júnior, Michel Platini, uma galera... Alex, quer dizer... Roberto Baggio também. Roberto Baggio, o ídolo do Roberto Baggio é o Zico, ou seja, o Zico é o ídolo dos ídolos, na verdade, né? É o ídolo dos ídolos. Então vamos lá, vamos começar a falar do início da tua carreira. Como é que começou isso aí, Marcão? Cara, isso começou, na verdade, assim, a minha carreira começou na escola, quando aos 10 anos de idade, no tempo de máquina de escrever, eu escrevi um livro chamado Viado do Meu Primo. E hoje seria politicamente incorreto, mas, enfim, a história não era incorreta, porque o veado do meu primo era um zoológico. Tinha o veado do meu primo, tinha a gata da Gisela, tinha a vaca da Sofia, tinha o burro do Arnaldo, tinha o asno do Rodolfo, enfim. Então era um grande zoológico onde todo mundo tinha seus bichos ali. Não era com essa conotação. Não era com essa conotação, embora fosse, mas enfim. E aí, cara, de repente, quando eu vi, eu fazia xerox em tudo, né? Cortava, fazia, datilografava, depois xerocava. E aí, quando eu fui ver, inspetores estavam comprando, coordenadores, diretores, todo mundo querendo ver se o dele estava na reta, né? Mas era uma grande brincadeira que eu fiz, enaltecendo alguns e zoando o outro, coisa de criança com 10 anos de idade. 10 anos de idade, cara. Então, ali já estava mostrando para mim que eu teria... que eu tinha que ir para o jornalismo, que eu teria que ir para a literatura, que eu teria que fazer letras, jornalismo, comunicação, qualquer coisa nesse tipo. Embora eu não percebesse, a gente é muito jovem com 17, 18 anos para no vestibular escolher o que vai ser da vida. Sim.
Aí eu fui fazer psicologia, mas também não me arrependo, porque me ajudou a, de repente, quebrar um gelo numa entrevista com alguém, entendeu? O cara tá sisudo ali, não quer falar e não sei o quê, e você começa a maciar a carne, ele começa a se soltar, e aí acaba falando o que não queria falar. Então a psicologia me ajudou, aliado com o jornalismo que eu fiz depois, e aí pronto. Acabei que não fui para nenhuma das duas áreas, fui para literatura. Literatura. E como é que foi a tua estreia na literatura, com quantos anos e o primeiro livro? Pois é, como eu tinha feito uma faculdade anteriormente, e embora não tivesse concluído, fiz 6 períodos de psicologia, quando eu entro no jornalismo, eu entro muito velho para o que acham de idade para fazer estágio. Tinham garotos de 18 anos, eu estava com 24 anos. E aí, quando eu chegava no Globo, nos jornais, aí eu pedia estágio, aí todo mundo perguntava, e o seu currículo? Com a idade que eu tinha, eu não tinha currículo. Uhum. Não tinha currículo. Aí todo mundo, não, beleza, então tá, qualquer coisa a gente liga, e ninguém ligava. Aí nisso eu falei, cara, eu preciso de um diferencial. Eu pedi ao Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que eu conheci desde o primeiro treino dele na Gávea, porque eu era gandula e tinha chegado no Flamengo. E aí o Renato me autorizou a escrever o livro dele. Só que o Renato me conhecia, eu tinha 12 anos, ele estava chegando do Grêmio, campeão do mundo, tinha arrebentado nas eliminatórias de 85, enfim. O Renato sempre me viu como aquele garoto, embora eu tivesse crescido, né? Então ele achou que eu ia fazer tipo o Viado do meu primo, eu ia fazer um livrozinho ali, xerocado. O Viado do Renato É, 20 cópias ali. Quando ele viu, cara, tava Juca Kfouri, Armando Nogueira, Paulo Vinícius Coelho, todo mundo falando, José Trajano, todo mundo falando ganhou sobre uma proporção assim. ganhou uma proporção absurda, porque o Renato nunca deixou de estar nos holofotes. Seja como jogador e agora como treinador, ele sempre esteve na crista da onda da mídia. Vitorioso, polêmico, enfim. Mas uma das grandes figuras, uma das grandes personalidades do futebol. Então, assim, quando o Renato percebeu, a biografia dele era uma das mais faladas no mundo do futebol, aqui no Brasil. E o que acontece? Ele tinha acabado de assumir como treinador. Então, tudo aquilo que ele fazia como jogador, boêmio, mulherengo, enfim, ele não queria muito de fugir de quarto da concentração, ele não queria muito que os jogadores dele fizessem. Até porque a gente amadurece, né? Uma coisa é ele com 20 anos, outra coisa é ele com 40 e poucos anos. Então, assim, não veio num bom momento para ele a biografia. E aí se tornou uma biografia que ele autorizou para depois desautorizar. E se quer autografar por muitos anos, as pessoas pediam autógrafo a ele no livro, ele não dava. Hoje em dia eu acho que ele viu que eu consolidei minha carreira, fiz minha carreira, e hoje eu já sei que ele autografa o livro e eu fico mais contente com isso. Mas houve algum tipo de rompimento da relação? Houve, ele ficou muito chateado comigo, parou de falar comigo, parou de me atender, mas aí em 2008 aconteceu o seguinte, eu estava no Jornal do Brasil. Eu já tinha publicado o livro dele há 6 anos, e aí o editor, que inclusive era o Paulo Júlio Cleman, faleceu no desastre da Chapecoense, naquele avião. O editor tricolor de coração, o Paulo Júlio, ele chegou e falou assim, peraí, o Renato está no Fluminense, e você, meu repórter, escreveu a biografia dele. Então, cada suspiro que ele der no treino, você já vai entender o que ele está pensando. Vai para lá e você vai fazer a cobertura. Eu virei setorista do Fluminense. Então, houve um armistício, houve um momento em que a gente baixou a guarda e não era mais o Marquinhos e o Renato Portaluppi. Era o técnico do Fluminense e o Jornal do Brasil. E aí não teve como, a gente teve que se falar. Aí eu viajei durante toda a campanha da Libertadores de 2008, fui até para Quito, na grande final em Quito, e avisei a ele. E nisso a gente passando pelo São Paulo, pelo Boca, é a hora que o rubro-negro aqui virou tricolor, porque a gente tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, todo, né? É ali o nosso trabalho. A gente está, se o time passa, você faz novas viagens. E aí eu lembro que quando o Fluminense perdeu em Quito, teria o grande jogo no Maracanã, a grande final, a finalíssima, e eu avisei pro Renato, eu não vou poder estar na final. E ele que estava com tanta raivinha de mim, ele falou, por que, Marquinho? Aí eu falei, não, é porque eu vou lançar um outro livro, um livro do Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, eu vou lançar em Madrid, eu vou estar em Madrid. Aí ele ficou meio assim, tipo, pô, o cara tava dando sorte. Pô, a gente sorte, tava... né? Não, fica tranquilo, Marquinho, a gente vai passar um mês em Tóquio.
Então ali eu vi que já estava melhor a relação. Provavelmente alguém leu, alguma pessoa da confiança dele, o Rodrigo Paiva, um assessor, alguém leu e falou: Renatão, relaxa, teu livro é do cacete, cara. Porra, é você ali. Estourou, foi Então sucesso. pronto. Né? E aí o Renato, quer dizer, houve esse armistício, a gente voltou a se falar e eu participava das resenhas, tinha cada história maneiríssima que ele contava quando baixava as câmeras, desligava os microfones, todo mundo sei o que, a gente ficava só na resenha e o Renato contava aquelas histórias que todo mundo gosta de ouvir, enfim. E aí hoje a gente tem uma história amistosa, a gente quando se encontra, principalmente em Ipanema, a gente aperta a mão, faz um sinal um pro legal. outro e melhorou a coisa aí. Tem que fazer uma segunda biografia dele agora com a carreira de treinador, que também é vitoriosa, assim como foi a de jogador, né? Exatamente, mas aí eu remeto a uma frase do Rui Castro, que o biografado bom é o biografado morto. Porque assim, eu posso fazer a carreira dele como treinador, quando ele fechar como treinador. Porque imagina se eu faço o livro dizendo, o Renato chegou como técnico a 3 finais de Libertadores. Uma pelo Fluminense, uma pelo Flamengo, uma pelo Grêmio. E se ele chegar esse ano? E se ele chegar no ano que vem? E se ele vira presidente do Grêmio? Não, exatamente. Se ele vira presidente do Grêmio, então assim, tanta coisa para acontecer, não é que ele precisa morrer, mas pelo menos abandonar o futebol, descansar, ir para a rede de futebol dele, aí quer dizer, a passagem dele pelos gramados acabou, por exemplo, acabou do Antônio Lopes, enfim, de alguns outros figurões do futebol, Evariste Macedo, ok, aí você faz a biografia. Ele não precisa estar falecido, mas ele precisa dar um ponto final na trajetória dele dentro ou fora das 4 linhas. Maravilha. Então, vamos voltar a falar aqui do nosso livro O Efeito Zico. Aproveita para divulgar o teu canal do YouTube, Marcos, aí para nossa galera, teu Instagram, que a gente coloca na edição, para o pessoal te acompanhar, que eu sei que tua vida tá, né? Uma correria tremenda. Eu até te agradeço mais uma vez, né, por essa tua disponibilidade de vir aqui, né, trocar uma ideia com a gente, não segue o papo. Muito legal. Tem que seguir o papo e tem que seguir o Efeito Zico. O Efeito Zico, que assim, esse é o meu primeiro livro para o mercado empresarial, mas tudo sobre o Efeito Zico, entrevistas com ele, repercussão, como foi o lançamento, enfim, as matérias que saíram, tudo está no meu canal do YouTube. Inclusive, o Segue o Papo estará no meu canal do YouTube na parte de podcast. Ali tem várias playlists de todos os livros que eu fiz, então tem a playlist do Heleno, do Alex, do Zico, do Renato. Legal. E aí o pessoal que é fã pode entrar lá no meu canal, tem outras partes que é só com a minha opinião, é o canal do Marcos Eduardo Neves, não tem como errar, o meu nome é o canal do Marcos Eduardo Neves. Ali vai ter minha opinião sobre vários assuntos, enfim. E o teu Insta? No meu Instagram, @MarcosENeves. Eu respondo todo mundo, inclusive os turcos alucinados por futebol, são doidos, ficcionados por futebol. Quando eu posto alguma coisa do Alex, vira um negócio absurdo. Alex fez uma postagem agora falando contra o Efeito Zico, que é o ídolo dele, né? E foi treinador dele. E assim, mais de 800 e poucos comentários. Esse foi o único que eu não consegui responder 1 a 1. Porque até hoje deve estar aqui espocando no celular mais comentários. I love you, Alex, come back to Turkey. Enfim, aí eu não consigo aguentar. Os turcos são bravos. Mas na medida do possível, eu respondo todo mundo, seja no direct, seja nos comentários, porque uma das coisas que eu aprendi com o Zico, né? A gente tem que ter respeito pelo nosso público, né? Um cantor, por exemplo, Roberto Carlos, eu não falo do jogador, falo do cantor, ele só é o Roberto Carlos porque o público consome, compra os álbuns dele, compra as faixas dele, vai nos shows dele. Então, assim, se ninguém comprasse, ele não seria o Roberto Carlos. Com certeza. Então, assim, ele tem que respeitar o público. Ele tem que respeitar que ele não é de interesse público, mas é do interesse de um grande público. Então, ele deveria permitir-se ser biografado, sim, e não entrar em confronto contra nós, biógrafos, tentando exterminar a nossa profissão, o que ele quase conseguiu. A sorte é que a gente chegou até o STF, fomos em todas as instâncias, eu quase fui a Brasília, enfim, e a ministra Carmen Lúcia, em 2015, ela falou, cala a boca, já morreu,
e liberdade de expressão para todos. Você pode publicar sobre quem você quiser, mas você tem que ter cuidado. Responsabilidade. Você não pode ser leviano, você não pode caluniar, difamar, sem provas, porque você pode ser processado. Então, a liberdade de expressão venceu o direito à privacidade. E eu aprendi muito isso com o Zico aqui. O Zico, ele fala, inclusive, que assim, às vezes você estava em casa, uma família está em casa jantando, a televisão está ligada, de repente entra um intervalo e tá o Zico lá, ó, compra a bicicleta tal, não sei o quê, eu tomo o Vitasay, eu tomo não sei o quê. Então o Zico atrapalhava, entrava na casa das pessoas. Então as pessoas sentiam ele como um familiar. Ele entrava na casa das pessoas. Então hoje, quando ele sai na rua e o público vai para cima dele, ele não conhece as pessoas, mas as pessoas conhecem ele. Ele entrava na casa dele, invadia a casa dele, atrapalhava o jantar. Peraí, quem tá falando? Entendeu? E o rubro-negro parava para ouvir o torcedor de futebol porque ele era o craque da seleção. Então, assim, ele entende que ele invadia o público e hoje ele permite essa invasão do público sobre ele. Porque é uma mão lavando a outra, é uma mão juntando a outra. E ele é um cara que entende perfeitamente isso que você está falando, né? E dá total assistência aos fãs e tudo mais. Quando ele tem reunião, assim, digamos, 9 horas da manhã no centro de futebol dele, ele costuma chegar às 8h30, porque ele sabe que quando sair do carro tem pais, crianças, todo mundo querendo uma foto, um autógrafo, uma camisa, enfim. E aí ele sabe que tem que chegar antes para atender o público, para depois subir para a reunião. Ele não pode chegar lá às 8h45 e sair, porque vai ter uma multidão e ele não é, eu acho que é dele, é inerente dele. Ele é muito grande, mas é muito humilde. E é difícil entender como ele consegue administrar tão bem essa imagem que ele construiu, porque você não tem nada para falar mal do Zico, como cidadão, como pai de família, como irmão, como filho que ele foi, como profissional, genial. Por isso que está aqui no subtítulo, Então, né? assim, Como obter índice de rejeição 0 na sua profissão, né? Os vascaínos, por exemplo, quando morreu o Roberto Dinamite, o Zico foi no funeral lá em São Januário, foi ovacionado pelos cruz-maltinos. Então o Zico é um ídolo nacional, um ídolo propriamente dito. É aquele ídolo exemplar, é aquele cara que dá o caminho certo para você ter uma carreira de sucesso e manter um legado que até após a morte vai ser lembrado. Então, assim, diferente de outros jogadores de futebol que são celebridades, são popstar, exatamente. São popstar. Então a gente recomenda e muito para essa nova geração o efeito Zico. Sim. Né? Para que tenham noção do que de fato é ser um ídolo, né? Não só é ser um ídolo. Ser um ídolo, é se comportar como tal, né? Sim, porque você está lidando para o público. Então você não pode, de repente, ir de encontro ao que o público espera de você. Sim. Eu vou citar um caso aqui recente, que, por exemplo, o maior ídolo contemporâneo do Brasil, o Neymar, ele foi fazer um cruzeiro do Neymar, como tem o cruzeiro do Roberto Carlos. No cruzeiro do Neymar, várias mães levaram seus filhos na ânsia de tirar foto, conhecer o Neymar. E o Neymar não apareceu, ele só aparecia de madrugada no camarote lá dos shows. As crianças já estavam dormindo, então as crianças fizeram o cruzeiro, pagaram caro, ficaram dias no navio e não puderam ver o Neymar. Não tiveram êxito. Então, quer dizer, que ídolo é esse? Se o Zico faz um cruzeiro, vamos fazer o cruzeiro do Zico, com certeza o Zico vai cumprimentar todo mundo, ainda vai chegar no microfone, faltou alguém. Inclusive com a tripulação. Claro, inclusive com a tripulação, porque no pré-lançamento do nosso livro, que a gente fez no Hotel Fairmont, em Copacabana, tinha um cozinheiro que estava na cozinha, ali longe de toda a festa, tremendo, porque o Zico, que era o ídolo dele, estava lá. E aí alguém avisou, olha só, lá na cozinha tem um cara que está quase chorando, porque ele não pode aparecer aqui na festa, mas, porra, ele sabe que você está aqui, você é o ídolo dele. O Zico chamou o fotógrafo, foi para dentro da cozinha, tirou a foto para ficar para ele registrada, deixou o cara tirar com o celular dele, depois me mostrou a foto, o cara todo feliz, não imaginando que o Zico entraria na cozinha do hotel, entendeu? Então, assim, o Zico é assim. O Zico é assim, porque qual é a diferença, né? O cara pode ser o Zico da cozinha, ele é o Zico do futebol, e tem o Zico do empresário, e tem o Zico das letras, entendeu? Então, cada um na sua profissão.
E essa é a função do livro. Exatamente. Ou seja, para que você, independentemente da área que você atue, você seja um Zico. Exatamente. Que você tenha correção, que você tenha respeito, que você tenha postura ética, que você tenha, com seus valores inabaláveis, não sendo duas caras, falando a verdade acima de qualquer coisa, mesmo que seja pior, porque a mentira tem perna curta e acaba se descobrindo. Então, o Zico, por exemplo, quando ele acorda de pé esquerdo, mal-humorado, não sei o quê, diz, Marcos Compromisso nem vai. Porque para ele, ninguém tem o direito de receber uma cara amarrada ou uma patada de repente, porque o problema é dele, não é do outro que está ali Mas ele se amarradão. preocupa, né? Porque cada um tem seus problemas, mas ele se Sim. preocupa em não transparecer isso e macular a imagem dele que... Eu acho que ele nem se preocupa, eu acho que ele tem isso intrínseco nele, tipo, né? hoje eu não vou conseguir ser legal com o não pessoal, vou eu prefiro conseguir. ficar em casa. E aí, pra que vale a pena ele, de repente, ir lá, saber que vai ser paparicado e alguém vai dizer, pô, tal do Zico aí, não é nada do que estão falando, entendeu? Então é melhor não aparecer. É melhor não aparecer se ele tiver um dia cara, assim. eu tô com 43 anos, eu nunca ouvi nada de negativo do Zico. E olha que eu procuro, porque eu sou rubro-negro fanático enfim, busco muita informação sobre o Zico e todas as pessoas que eu falo sobre o Zico, que conhecem o Zico, dizem exatamente a mesma coisa. Quando ele chega no local, o ambiente muda. Né? É uma aura, um negócio assim assustador, no bom sentido. Mas que existem coisas que falem mal do Zico, existem. Sempre tem algum coleguinha na profissão, algum jornalista, que quer plantar alguma coisa, quer ser o diferente, o cara que conseguiu achar o que não existe. Então, por exemplo, é que você é mais jovem que eu, mas em 85... o Zico foi personagem mundial, centro de polêmica mundial, de que ele sonegava o fisco italiano na Udinese, quando ele foi transferido para a Udinese. E todo mundo, o Zico? Como assim? Zico fazendo isso? Entendeu? Eu faço questão de abrir o livro com esse episódio, porque o público mais velho ficou assim chocado do Zico estar com a imagem tão arranhada, às vésperas de uma condenação, ele teve que ir até a promotoria de Udine depor, o passaporte foi retido para ele não sair da Itália. Então, assim, eu abro o livro com isso, que ele saiu de lá ileso, saiu de lá com todo mundo pedindo desculpas pelo ocorrido, perceberam que o presidente da Udinese, sim, era um mafioso que fez uma canalice com ele e jogou tudo na conta dele. Enfim, então eu abro... Então tem sempre alguém plantando isso. Na Patrícia Amorim, quando a Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo, aí o Zico tinha um jogador no CFZ, aí fala que o Zico estava levando dinheiro, levando jogador, era o Rafinha, que era até bom jogador, que estava no Flamengo, quando ele foi ministro do governo Collor. Aí o Collor foi o primeiro presidente impeachmentado do Brasil. Aí vão dizer, o Zico foi ministro do Collor. Pô, o Zico pediu demissão quando perceberam que todos os ministros se reuniam, menos ele. Então, peraí, se tem, vamos lá, 12 ministros, por que só 11 se reúnem e eu não posso? Alguma coisa está sendo feita ali que eu não posso saber e sabem que eu não vou entrar, entendeu? Então ele pediu para redigir uma carta de demissão. Então, assim, tentam manchar a carreira do Zico, qualquer coisa, tentam achar alguma coisa. O Renato Maurício Prado, inclusive, ele é citado no livro, porque o Zico estava trabalhando na Rússia quando o Renato Maurício Prado, que sempre ligou para o Zico sempre atendeu, ele, sem ligar para ninguém, ele botou uma matéria, fez uma matéria num jornal de grande repercussão, falando que os jogadores do Flamengo se doparam para jogar a final da Libertadores em Montevidéu, em 81. O Zico, como capitão da equipe, e como capitão da equipe até hoje e durante toda a eternidade, ele vai ser o capitão da equipe, ele respondeu ao Renato Maurício Prado fazendo questão de copiar cada um dos 22 da equipe, para que todos vissem a resposta do capitão do líder. Qual foi o sentido disso, do Renato Maurício Prado? Eu te confesso que eu tinha ouvido muito por alto, mas eu achava que era um boato. Um boato total, porque um boato do Renato ter falado isso. Não, ele fez isso. Ele falou isso. E o Zico respondeu à altura. Então, assim, tentam sempre sujar, tentam sempre manchar aquele cara que... Eu acho que isso aí é bíblico, né? Desde Jesus Cristo, que só pregava o bem, fazia o bem, e todo mundo vai lá e lava as mãos e manda para a crucificação. Faz parte. Mas o importante é que o Zico é o Zico, e por isso que vamos mostrar aqui novamente o livro.
O efeito Zico. Diz aí, cara, como é que surgiu a ideia do efeito Zico? Então, como eu sou amigo do Zico, fui goleiro da seleção Zico 10, a gente viajava o país com outros ex-jogadores, Valber, Atirson, Beto, enfim, Cláudio Adão, a gente fazia jogos amistosos aí que o pessoal no fundo queria ver o Zico, enfim, mas ninguém quer ser goleiro reserva, né? Você quer ser goleiro titular. E aí eu aceitava ser goleiro reserva mesmo não sendo. E aí eu sempre nessa amizade com o Zico, eu percebi que o Zico estava fazendo palestras, muitas palestras. E aí eu perguntava dessas palestras para ele, né? Inclusive, numa das viagens, todos nós da equipe vimos a palestra. Muito interessante, ele ali com monitor, mostrando slides, enfim. E aí, um certo dia, ele me chamou no CFZ e a gente conversando, chegamos ao denominador de que, seria bacana fazer um livro em que ele contasse tudo que ele passou, todas as formas que ele demonstrou liderança, seja como jogador, técnico, auxiliar técnico, dirigente, presidente de sindicato, presidente de clube, ministro, coordenador, hoje é supervisor do Kashima, enfim. Então, episódios em que ele tinha que se manter uma postura e se posicionar, seja frente a um dirigente, ou seja frente a um atleta que está dando migué no treino, enfim. Então, tudo que ele acumulou em termos de liderança para fazer a autoridade que ele tem diante de árbitros, de pessoas, de fãs, de qualquer um, ele quis colocar no papel. Porque uma palestra de 1h30 não cabe, não dá mesmo. Ele, quando abre para o público quer perguntar sobre o gol de falta no Santa Cruz, quer perguntar sobre a final da Taça Guanabara de 78. E aí quer falar de futebol, quer botar um copo de chopp e falar de futebol. E ele quer falar sobre liderança. Então ele falou, nada melhor do que um livro. Porque mesmo que abra para o público mude de assunto, pelo menos o pessoal tem a chance de comprar o livro, levar para casa. E aquilo que eu falei em 1h30, o livro, no mínimo, você vai ler em 8, 10 horas. Então, tem muito mais assunto do que caberia numa palestra. Então, a gente chegou a esse denominador e, para mim, foi sensacional. Porque eu confesso que eu jamais imaginei fazer o livro de alguém que seja do top dos tops do mundo. Né? Você fala de Zico, você fala assim, Zico, Barack Obama, Papa Francisco, Madonna, enfim, são aqueles nomes mundiais, que alguns já morreram, Pelé, Beckenbauer, Michael Jackson, enfim, são nomes que qualquer um cara na Itália, na França, sabe quem é. Sabe de quem entendeu? De quem você está falando. Então, assim... fazer um livro sobre um cara mundial, eu não estava nas minhas pretensões, muito pelo contrário. Eu fiz sobre algumas referências nacionais, alguns que eu ressuscitei, como Heleno de Freitas, que estavam perdidos no tempo e de repente viraram até filme. Mas, assim, fazer um livro que tivesse essa repercussão total... a primeira vez um privilégio e eu danado. acho difícil agora, né, o sarrafo tá lá em cima, quem eu vou escrever que seja maior do que o Zico, né? Não, e o mais interessante foi isso que você falou, não é uma biografia, é um livro diferente, é um livro sobre liderança, que inclusive o convite partiu do próprio. Sim. Isso que eu achei genial. Conta pra gente como é que ele te chamou, Marcos. Eu acho que assim, o fato de eu ser considerado biógrafo do futebol, né, por eu ter biografado tantos personagens relevantes, não só do futebol brasileiro, como ídolos estrangeiros que jogaram aqui, o Louco Abreu, além do Alex, que é uma sumidade na Turquia, Renato Gaúcho, Heleno de Freitas, Roberto Medina. O Roberto não é do futebol. Não é do futebol, sim, mas de biografia, né? Mas o Francisco Horta, Nunes. Então, como eu era o cara do futebol... ele achou que eu seria o cara certo. Só que eu não era o cara da liderança. E aí foi um desafio para mim. E eu topo, adoro os desafios. O Roberto Medina foi um grande desafio para mim. Eu tinha 10 anos quando eu vi ele criar o Rock in Rio e era uma figura meio messiânica, trazendo Queen, Ozzy Osbourne,
Iron Maiden, todo mundo de uma só vez, numa só tacada pra cá, era uma coisa que eu ficava acordado esperando acabar o Tela Quente, Super Cine, sei lá qual era o nome do negócio, de madrugada para entrar o show ao vivo, e eu com 10 anos tendo aula no dia seguinte. Então, assim, era uma coisa que eu achava inalcançável, o Roberto Medina, né? E eu biografei o Medina. Então, assim, foi um desafio enorme e fazer um livro... Foi meu primeiro livro internacional, né? Onde tem Rock in Rio, teve Madrid, teve Lisboa, tem a biografia. Uhum. Mas o Zico é de um parâmetro muito superior. Porém, a gente tinha essa proximidade desde a minha infância, por eu ser gandula, Sim. depois... O goleirão. E aí era aquele cara que eu já conheço, que já tem uma obra de futebol, que eu tenho confiança de que vai escrever e vai fluir, o pessoal vai ler, vai entender. Então... E, para mim, um grande desafio sair da minha zona de conforto e entrar num campo uma pegada mais empresarial, mais corporativa. Então, ficou, assim, adoro os desafios e ficou um livro que quem gosta de futebol vai amar e quem não gosta de futebol vai absorver, vai trazer para a sua seara, para a sua profissão, vai adequar. Porque o público é bem diversificado, né? Porque a gente está falando de liderança como um todo. Sim. Empreendedorismo, não deixa de ser. Por exemplo, um jogador que chegava de sunga no treino da manhã, ou chegava virado da noite no treino da manhã, mas o cara era espetacular como jogador, entendeu? Você vai pensar naquele funcionário que é talentosíssimo, mas que chega atrasado. Desleixado. Entendeu? Então, assim, como lidar com pessoas assim? Entendeu? Alguns você pode dar um esporro na frente do público, e o cara tem punch para segurar. Agora, outros você tem que dar no particular, porque de repente ele está passando um problema fora de casa, com casamento, com os filhos. Então, você tem que saber lidar com as pessoas. Então, todo mundo que gerencia uma equipe, seja um dono de loja, seja um CEO, um executivo de uma multinacional, todo mundo que gera equipe, que lida com pessoas maiores hierarquicamente ou subalternas no grau de trabalho, tem que saber lidar, porque lidar com gente, né? Então, o Zico, por exemplo, quando renovou pela primeira vez o contrato, o pessoal, eu vou te dar um aumento tal, e ele, não, primeiro paga os atrasados do pessoal aqui e depois parcela o meu aumento, porque eu preciso de todo mundo feliz. Liderança, né? Eu preciso todo mundo feliz. Tem gente que não tá levando comida para casa, cara. Tá gente passando necessidade, 3 meses de atraso. Então, quita, com esse dinheiro que vocês estão me dando aí, quita, rapaziada, e parcela o meu depois. Mas todo mundo vai estar com um sorriso, vai estar feliz, vai estar trabalhando com vontade, vai estar me passando a bola em vez de estar boicotando, né? Então, assim, o Zico sempre teve, e isso foi na primeira renovação, ele era um menino, 22 anos, 23 anos, já pensando assim, entendeu? Então, assim, todos os exemplos que ele teve de casa, que ele teve com os pais, com a família, isso tudo são valores que você tem da criação, porque você pode ser muito bem, tá bom, me dá um aumento aí e, não vou nem, fica entre nós, ninguém vai saber. O Zico não tem essa, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele fala também de um jogador que foi contratado pelo Flamengo para fazer gols e não sei o quê, e que chegava no vestiário e falava assim, se o time perder de 5-2, eu meter os 2 gols, eu tô feliz pra caramba, entendeu? Aumenta meus gols na artilharia, saio no jornal que meti 2. E aí, o Zico partiu pra cima do velho. Que isso? Então, assim, o futebol é um esporte coletivo. O cara não tem que brilhar individualmente. Então, essas noções de coletividade, de que um talento só se sobressai se todos os outros estiverem felizes, trabalhando bem, e, consequentemente, se você ganha títulos, se você consegue resultados, todos se dão bem, né? Vão ser todos aumentados, enfim. Isso é o mais importante. Até porque na época do Zico, bem diferente de hoje, que as cifras são astronômicas, né? Na época do Zico, eles precisavam ganhar, porque o que pagava eles era bilheteria. Então, se você não está ganhando, o pessoal não está indo no estádio. E aí você está ganhando menos. Aí não vai dar para renovar pelo valor, bicho, cara. Vocês estão perdendo uma atrás da outra, o pessoal não está vindo, entendeu? Vamos ter que diminuir o teu salário, entendeu? Então, eles precisavam ganhar e ganharam tudo.
fizeram a década de ouro do Flamengo, a época de ouro, e que hoje a gente vive a época de prata, né? É a segunda maior era do Flamengo, é de 2019 para cá, porém sem um título mundial, que o único título mundial da Cidade Maravilhosa foi o Zico que deu pro Flamengo. Ainda, né? Daqui a pouco a gente vai Consegue o segundo. vai ficar cada vez mais difícil, Tá cada vez mais difícil, porque né? agora 2024 vai ser o último formato nesse de semi e final, e 2025, que o Flamengo, inclusive, está classificado junto com o Fluminense e Palmeiras, né? Sim. Vai ser no formato mundialito, como se fosse uma Copa do Mundo de clubes, e aí o Aí o buraco vai bicho ficar pega, bem eu mais embaixo. acredito que assim vai ser meio que nem a seleção brasileira nas últimas Copas. Chegou nas quartas de final, a gente já vai ser eliminado, as semifinais já vão ser todas entre europeus. Vai ser mais ou menos Marcão, mas voltando a falar do convite, então quando ele te convidou, o que você imaginou de início? Que fosse uma biografia? Porque como você é referência na biografia, tanto do esporte como fora do esporte, como eu citei Roberto Medina, quando ele te convidou, você falou, pô, Zico, mas biografia e tal, ele falou, não, a pegada é outra. Ele já te falou assim de prontidão? Não, já falou, porque eu mesmo, quando ele me chamou e falou, você tá afim de escrever um livro meu? Caraca, Zico, eu tenho 7, 8 livros seus. O primeiro livro que eu li por vontade própria na minha vida foi dele, Zico, Uma Lição de Vida, de 1986. Ele sequer tinha ganho o Campeonato Brasileiro de 87, ele não tinha encerrado a carreira, ele sequer tinha ido para o Japão, enfim. Em 1986 foi lançado o livro Zico, Uma Lição de Vida. E eu tinha 11 anos. Foi o primeiro livro que eu li por vontade própria, porque o resto é imposição da escola. Você tem que ler Machado de Assis, tem que ler isso aqui, não sei o quê. Ainda bem que não me deram Os Sertões, de Euclides da Cunha, que 90 páginas só sobre floresta, falando detalhamento de cada planta que tem ali, e para chegar na história, sobre Canudos. Então, aquele livro que eu quis pegar, que eu queria chegar da aula, pegar e devorei ali, sabe, para entender quem era aquele cara que eu tava vendo ali no meu time, foi o do Zico. Então tinha 6, 7 livros do Zico, já li vários livros do Zico. Tem livros do Zico que são as pessoas falando sobre o Zico, atores, cantores, jogadores, enfim. Então são tantos livros do Zico que eu tenho lá em casa, inclusive prefacei um dos últimos, que todos os gols do Zico. Então, quantos gols o Zico fez no outono, tá lá, entendeu? Quem foi o adversário que mais tomou gol? Em todos os minutos, do 0 ao 90, ele meteu gol, em que jogos foi. É uma loucura, eu fiz o prefácio. Então, livros do Zico não faltam na minha prateleira. Aí eu fazer mais um, chovendo molhado, cara. Vai falar o que todo mundo já sabe. Só que aí ele falou que a pegada era essa. Eu falei, não, aí essa pegada é uma pegada que é a pegada de best-seller. O Bernardinho do vôlei fez um livro de liderança que foi best-seller. Todo mundo aí tem o Tony Robbins, tem vários caras assim que você guia, ou seja, encarando como autoajuda ou como liderança, entendeu? Não deixa de ser uma autoajuda, o que o Zico mostra para a pessoa, às vezes algum jogador, alguma mãe que está com o filho ali na escolinha, vai entender, cara, meu filho vai passar por tudo isso, não sei o que. Não deixa de ser uma autoajuda, um aviso de como é a carreira de um jogador, que todo mundo só paga o ingresso e vê lá e acha que é mole. Que é só Mas, festa, não, o cara que o Zico, por exemplo, quando o Márcio Nunes do Bangu entrou no joelho dele, ele passou por um calvário. Ele nem quis ir para a Copa do México, mas o clamor popular, a pressão do técnico, a imprensa, Pelé, o público, né? todo mundo fez ele ir, era para ele ter operado, mas todo mundo sabia que por ele ser um gênio, 15 minutos dele em campo podia mudar o jogo. E realmente, sempre que ele entrou em campo, ou ele deu passe para alguém sofrer um pênalti, ou ele deu um calcanhar para alguém fazer o gol, ou ele sofreu um pênalti. Ele sempre mudou um pouco o jogo, mesmo jogando 10, 15 minutos. Então, assim, mas ele passou um calvário, chegou a tomar morfina e numa hora, quando ele finalmente fez a operação após a Copa, e aí foi uma dor descomunal que ele teve, foi a primeira vez que um jogador de futebol profissional foi operado nesse tipo de problema que ele teve, que foi uma entrada tão criminosa que acabou com vários setores ligados ao joelho, não era mais para ele jogar futebol.
E aí os caras que foram operar ele nos Estados Unidos falaram, olha, a gente já operou jogador de futebol americano, de beisebol, mas jogador de futebol que precisa ter uma malemolência, vai ser o primeiro. Aceita o risco? O Zico aceitou o risco. Tinha risco dele nunca mais voltar a ser o Zico, dele virar um jogador qualquer, ou nem isso. Então, assim, ele aceitou o risco e a certa hora era tanta dor que ele tinha que tomar morfina. E quando liberaram ele para voltar para o Brasil, o pessoal dos enfermeiros deram um saquinho com os comprimidos para ele, que ele entendeu que era morfina, e ele tacou pela janela e falou, eu não vou entrar nisso não. Porque o médico já tinha falado, cara, acho melhor parar com isso aí, senão ele vai se viciar e nunca mais vai conseguir parar de tomar, vai virar um vício para ele. E o Zico é contrário totalmente a vícios. Outra coisa que ele mostra no livro, que serve para muitas crianças, para muitos jovens, para muita gente que está no futebol, o problema dos vícios, sejam os vícios de drogas, né? Porque você viu o Maradona, né? Quando chega em Nápoles, pô, ele entra lá com a máfia siciliana e se afunda nas drogas. Eu costumo chamar o Maradona de Vera Fischer do futebol, porque ele se afundava, de repente ele ressuscitava melhor ainda, mas ele se afundava e o fim dele tem muito a ver com as drogas. Com certeza. Outros jogadores também, a gente sabe disso, não precisa citar o nome. Então, assim, vícios também sexuais por conta do assédio, que o jogador de futebol sofre assédio de Maria Chuteiras demais. Alguns até fazem bobagens aí nos banheiros aí do mundo afora, mas enfim... Mas o assédio é forte. Você imagina o que é um assédio em cima de um Zico, né? O que é um assédio em cima de um Cristiano Ronaldo, o que é um assédio em cima de um Neymar, que seja, entendeu? O pessoal ali visando grana, visando filhos, visando independência financeira. Então, assim, como se proteger disso, como se blindar disso? Mental, né? Sim, porque, por exemplo, final do Libertadores de 81... no hotel em que eles estavam, o pessoal do Cobreloa botou umas mulheres deslumbrantes no corredor, no hall do hotel teve dele. Essa história, eu não sabia não. O Zico fez quase que nem a Marlene Matos de trancar todo mundo no seu quarto, sacou? Porque as mulheres andavam ali de baby doll pelo negócio, assim, porque era a intenção de extenuar os jogadores para entrarem mortos ali, exaustos. Eu já tinha ouvido falar de fogos na porta do hotel, agora essa eu não tinha... Tem de tudo, cara. Assim como tem outras coisas, né? Tem do jogador saber que vai fazer uma viagem, eu vou jogar em Recife, não sei o que, já combina com alguém para se hospedar lá em Recife. Às vezes esse moço, o time adversário né? oferecer essa condição para que mas, na verdade, os jogadores chegarem desgastados. Não, a tentativa não é oferecer, né? Eles botavam ali para eles ficarem vidrados, meu Deus, que mulher é essa e não sei o que, e partir para sedução, ela vai facilitar e no fundo Rapaz, é uma estratégia. É uma estratégia para fazer com que os jogadores do Flamengo entrassem. Né? E não, entrassem pilhado que nem MA, que nem eles entraram, entendeu? Rapaz. Então acontece. Então, assim, assédios, tudo isso. Tá a primeira vez que o Zico fala sobre sexo, fala sobre drogas, fala sobre tudo isso no livro. Muito legal. Ou seja, é uma visão diferente, né, que o Zico tá passando através do teu brilhante livro. Né? Eu acho que quando ele, assim, a gente faz uma certa idade, por exemplo, eu quando tinha 20, 30 anos, chegava numa emissora, e aqui o podcast não deixa de ser uma emissora, eu me polia muito do que eu falava. Mas hoje, quase com 50 anos, eu já não sou tão polido assim e falo mesmo. E aqui pode falar. O Zico com 70, menos ainda, não tem rabo preso com ninguém. Então, o caso do Romário, que tentou sacanear ele, humilhar ele com caricatura em porta de banheiro, tudo isso está falando. O drama do Ronaldo também, tudo que ele viveu ali, que ele viu em 98 como auxiliar do Zagallo. Então, assim, ele chegou numa idade, cara, que nada vai abalar. Ele fala, quem precisa ter boa imagem é televisão. Ele já é o Zico, cara. E nada vai mudar. Já tá consolidado, né, cara? Vai mudar. Então, ele pode falar, e é bom que ele esteja falando. Fico feliz que foi para mim, mas eu também estou passando aí para todos. Nós estamos passando para todos esse filho, para que todos absorvam esse conhecimento. Tenho certeza que esse livro aqui serve para todas as pessoas, para a nova geração de jogadores, para o empreendedor, para quem gosta de futebol. Até para as mães, por exemplo, que não entendem por que o pai quer que o nome do filho seja Arthur. Arthur. Porque, por exemplo, teve uma mãe que combinou com o pai, olha só, qual vai ser o nome do nosso filho? Aí o pai falou assim, Arthur.
Arthur. Arthur, por que Arthur? Eu não entendia nada de futebol, né? Não, porque é nome de rei. Rei Arthur, lá da Távola Redonda. Ela é uma boa nome de rei. Pode ser Davi também. Não, Arthur, rei Arthur. Aí explicou a história inteira da Távola Redonda. Aí quando chegou na Copa do Mundo de 82, aí quando o jogador fazia o gol, aparecia o autógrafo ali, Zico, e o nome embaixo, porque em inglês, né, para o mundo inteiro, Arthur Coimbra. Aí ela falou, peraí, você é Flamengo, você adora esse cara. Ah, então o Arthur é por causa do Zico, né? Mas é rei, do rei. mas é rei também. Não, mas assim, ela ficou chateadíssima que era por causa do Zico. Só que ela passou a prestar atenção quando o Zico aparecia nos programas de televisão, em como ele se posicionava, no que ele falava, em como ele lidava. E nisso, no final, ela mandou uma carta para o Zico e falou, olha, a priori eu fiquei muito chateada com o nome do meu filho ser de um jogador de futebol, mas depois que eu vi quem é você e conheci a sua postura, hoje eu tenho maior gratidão e fico muito orgulho do meu filho chamar Arthur. Então, assim, até para isso vai ser legal. Existe Zico, existe um Zico Mengo. O nome dele é Zico Mengo, tudo junto. Pois é, cara. Mas engraçado que ainda hoje, né? Ou seja, 2024, tem muita criança que nasce. Pô, tem amigos que os filhos se chamam Arthur, e é aquilo que a gente estava falando até em off, né? Como é que crianças pequenas, né? Que nem o pai viram o Zico jogar, mas as crianças correm para abraçar o Zico. Quer dizer, é uma coisa assim... No lançamento que a gente fez no Barra Shopping, a gente fez um lançamento na livraria Travessa do Barra Shopping, e aí muitas crianças pequenas chegavam já correndo, e criança é criança, não tem essa, né? Então, a gente descobriu que eram crianças chamadas Arthur, principalmente. Tinha umas 6 ou 7 que eu percebi ali, né? Aí o Zico perguntava, qual é o seu nome? Arthur, não sei o quê. Aí teve uma que já chegou assim, tipo... então é por causa de você? Já chegou bate aqui, não sei o quê. E aí, xará? Falou pro Zico. Quer dizer, o Zico que é xará dela, entendeu? E assim, muito legal. Aí ele morria de rir. Depois eu soube que ele falou pra esposa dele assim, cara, eu queria ter gravado esse dia, deixado assim num gravador, porque foram tantas mensagens de carinho que eu ouvi, que eu gostaria que a minha esposa ouvisse as coisas tão emocionantes que ele ouviu. Teve uma mulher, por exemplo, que deu um beijo na bochecha dele e falou assim... Aí ele falou, nossa, mas que beijo forte. Aí ela falou, eu queria, na verdade, dar um beijo no seu coração. Aí o Zico virou, mas meu coração tá aqui. Aí ela falou, posso dar? É claro. Aí ela foi até o coração, deu um beijo no coração dele. Então, assim, tantos gestos de carinho, cara, que ele recebeu, que ele ficou tão contente com esse contato com gente que não sabe quem é. E de todas as idades. Todas as idades. O que me chama a atenção, você até já mencionou isso no livro, né? Que depoimentos, né? Jogadores de outros clubes tem o Zico como ídolo. Falam muito bem do Zico, inclusive chegou ao ponto de falar que a presença do Zico às vezes causava mais do que a do próprio Pelé, que é o rei, né, máximo do futebol. Isso é uma coisa de se chamar muita atenção, né, cara? Por causa... O respeito, né? E é isso aqui, né? É isso aí. É o efeito Zico. É efeito Zico. Eu sempre fui simpatizante do Flamengo. Zico era o meu ídolo. O que eu vi, melhor que eu vi foi o Zico. Zico, para Edmundo, o melhor jogador brasileiro que ele viu. O maior presente que eu ganhei na minha vida. Esse é o maior presente. Que é a camisa do Zico. Tá aqui assinado, ó. O Zico me deu uma camisa, irmão. Tá aqui, ó. Que ele vestiu. Para mim é fantástico. Cresci vendo tudo aquilo que ele fez com a camisa do Flamengo da seleção. Marcelo, sabe quem tá lá? Sei, eu tô até nervoso. É o Zico, né? É o Zico. Manda, fala uma coisa pra ele. Ele tava vendo o jogo? Que? Juro? Juro, tava comentando. Pô, maior satisfação falar com ele. Eu falei já com ele uma vez, pedi pra ele fazer um vídeo pra minha tia, que ela é mó fãzona dele mesmo. Eu também, eu fico nervoso. Para agora. O Pelé, ele foi um extraterrestre como profissional, mas o Edson Arantes do Nascimento, tem suas rejeições como pessoa, seja por falta, né, porque ele já faleceu, mas por falta de certos posicionamentos, ou até por posicionamentos políticos, ou até por coisas como o Romário falou, né, o Pelé calado é um poeta. Coisas da vida pessoal coisas também. Coisas da vida pessoal, renegar filho, enfim. Então, assim, o Pelé tem rejeições, mas como jogador, é extraterrestre, um ET. A gente viu o Pelé o Eterno, quem viu o Pelé Eterno
perde qualquer dúvida de quem era melhor, Pelé, Maradona, Zico, Messi. Pelé eterno já mostra. E aí você imaginar que nos anos 50 aos anos 70, quase não existia imagem, era um ângulo só. Imagina o que não foi registrado num Santos e 15 de Piracicaba, que não tinha uma câmera, e o que ele deve ter feito ali. Porque o que a gente vê num filme como Pelé Eterno já tira qualquer dúvida que ele foi o maior de todos. O Zico mesmo fala isso. E detalhe é que quando o Zico chega na Inglaterra, e pela primeira vez uma seleção sul-americana ganha o Wembley da seleção inglesa, os ingleses começaram a chamar de White Pelé, do Pelé branco. Então, para o Zico ser comparado ao Pelé, nossa... Mas o engraçado, Marcos, é que o próprio Pelé falava que depois dele, o melhor jogador que ele viu jogar foi o Zico. Não, eu acho que o bacana é que tem muita gente que gravava até de forma amadora. Se você botar uns skills, botar no YouTube as coisas do Zico, é óbvio que você não vai ter 8 ângulos, que nem você tem o Ronaldinho Gaúcho dando treino. Você não vai ter 8 ângulos, você vai ter um ângulo só. Mas você vai ver que ele era muito genial. E ele era aquele cara objetivo, né? O gol tá ali, ele ia em linha reta. Se ele precisasse da caneta, humilhar alguém, não sei o quê, é porque o gol tá ali. Ele não fica ali na bandeirinha do corner dando uma caneta atrás do outro sem sair do lugar. Então ele tinha um objetivo. Eu quero até aproveitar esse teu gancho, porque eu ia te perguntar o efeito Zico no Japão. E eu vou aproveitar esse gancho que você falou, de objetividade, porque eu lembro de um esporro, um esporro não é no mau sentido, né? Mas que ele tenha dado uma enquadrada no Alcindo, né? Que foi mais ou menos nessa linha do que você acabou de falar. Aí depois disso a gente entra no efeito Zico no Japão. A questão do Alcindo é exatamente essa. Ele contrata o Alcindo, até porque ele já estava com problemas musculares do joelho e uma certa idade. Então ele foi para o Japão para assumir um time de Série B, que era o Sumitomo, que logo virou Kashima, o Kashima Antlers. E assim, ele jogava e treinava, era jogador e técnico. Mas tinha, pela idade, pelo joelho, ele não podia estar dentro de campo todas as horas. Então ele precisou fazer umas contratações que, o time passou para a Série A, precisa se reforçar. Até porque quando ele chegou só deram uma bola para ele, né? Deram uma bola para ele e falaram, faz o treino aí. Faz o treino de quê? São 3 goleiros aqui, são 5 atacantes ali, se ela furar, onde que eu treino, entendeu? Enfim, aí o Zico pegou um campo minado e transformou num edifício, numa torre maravilhosa. Uma potência do futebol. E aí esse caso com o Alcindo foi isso, ele traz o Alcindo para reforçar o clube, mas principalmente, mais importante do que o título lá no Japão, era botar a consciência profissional nos jogadores. Que os jogadores, por exemplo, quando ele chegou, era Sumitomo Metals, eram jogadores da fábrica da Sumitomo que trabalhavam lá na fábrica, acabava o período de trabalho, aí jogavam meio que amadoristicamente, né? Então, levavam o uniforme para casa, lavavam, traziam no dia seguinte. Então, o Zico foi profissionalizar esse negócio. Vamos ter um roupeiro, vamos ter um massagista, vamos ter um não sei o quê. Vamos trabalhar que nem um clube profissional. Levou muito japonês para o Brasil, trouxe para o Brasil para aprender como é que eles trabalhavam, massagista, todo mundo. E aí ele foi dando beabá ali para os jogadores. E aí o Alcindo chega lá, já no momento que o Zico não pode jogar sempre, e o Alcindo, num jogo, tá 4-0, 3 gols dele, e o Alcindo na reta final ali, já melhor em campo, disparado, não sei o quê, ele tem a oportunidade de chutar pro gol e decide dar um chapéu, uma caneta no jogador e perde o gol. Acaba o jogo, o Alcindo dá entrevista para todo mundo, fez 3 gols, ainda quase marca esse golaço e não sei o quê. Aí entra no vestiário se achando dono do jogo, o Zico olha para ele, Cara, eu não te contratei para isso não. Eu te contratei para você ensinar o que tem que ser feito. Entendeu? Mas Zico, eu meti 3 gols. E daí? Qual a diferença de ganhar de 4-0 e ganhar de 5-0? É a mesma coisa, ganhamos já. Agora, numa hora que tiver 0-0, a gente perdendo, o cara tá vendo você fazer isso aí, em vez de chutar pro gol, ele vai tentar dar a caneta. Você acha certo? Os caras estão aprendendo, Alcindo. Então ele enquadrou o melhor em campo de forma que aqui o que menos importava era o resultado, e sim o projeto. Entenderem o que é o futebol.
Então, assim, o Carlos Alberto Santos era um jogador que foi campeão carioca em 89, 90 pelo Botafogo. Né? Ele levou para o Japão também. E aí, lá nos treinamentos, ele percebia que ele não tinha esquerda. Ele pegava o Carlos Alberto Santos, que já era um jogador consagrado, acho que foi até campeão brasileiro, se não me engano, em 95. Não estava não, mas ele foi bicampeão carioca. E aí ele leva o Carlos Alberto Santos lá pro Japão e faz o Carlos Alberto Santos dar 50 chutes de esquerda por dia até pegar a canhota e ficar com a canhota que ele é ambidestro, entendeu? Então, assim, quem não sabia nada passou a saber, quem já sabia muito de uma coisa, onde tinha deficiência, aprimorava. Então, o Zico lidava com cada um e com liderança, com autoridade, mostrando como se aprimorar e aperfeiçoar na sua profissão. Que isso que é o importante. A profissão de jogador de futebol tem 10, 15, no máximo 20 anos. Se você começar com 18, você vai aos 38, 40, por aí. Então, nesses 20 anos, você tem que deixar o máximo de legado para ser reconhecido, enfim, ganhar títulos, entrar em pôsteres, ser convocado. E para ser convocado, para ser um dos melhores, você tem que se esforçar ao máximo. E não achar que por ter um certo talento, não sei o que, tá bom, e vou tomar meu banho, vou pra night, vou viver a vida de popstar, porque não é por aí. Ninguém vai lembrar daqui a uns anos quando você terminar a carreira. Não vai deixar um legado, né? Não vai deixar uma imagem, não vai deixar como o Zico ficou, o Pelé ficou, o Rivelino ficou, vários jogadores ficaram com uma imagem, mesmo após ter abandonado o futebol depois de tanto tempo, porque fizeram muito dentro de campo. Então, você tem que, nos treinamentos, se calibrar e se aperfeiçoar para que dentro de campo tudo ocorra da mais perfeita forma e nisso você seja um fora de série na sua profissão. Pois é, Marcão. E você agora falando brevemente sobre o Japão, você deu um exemplo emblemático de o que é uma liderança, né? Ou seja, o cara recebeu uma bola, né? E se preocupou em preparar, levar para o Brasil, enfim, treinar jogador, cobrar quando devia cobrar e no que o Japão se transformou hoje, né? Hoje o Japão é uma potência. Hoje o Japão está mais próximo da próxima Copa do Mundo que a gente. A gente está em 7º lugar nas eliminatórias, se não estou enganado, 6º ou 7º lugar. Vai classificar porque agora entra uma galera. Vai classificar, beleza, mas eu até acredito que melhore também com o Dorival. É um absurdo, mas é um absurdo. Então, assim, o Japão está em todas as Copas do Mundo. Todas as Copas. De 1998 para cá, eu acho, se não for 94, o Japão está em todas as Copas do Mundo. E na última Copa, no grupo com a Alemanha e Espanha, ficou em primeiro lugar. Pois é, isso aí quer dizer muita coisa, né? Isso diz demais. E você vê jogadores como Nakata, como Honda, jogando no Milan, jogando em grandes clubes europeus. Isso está na conta de quem? Tá na conta do Galo aqui, porque no meu tempo que eu jogava pelada, a gente ia enfrentar uns carinhas assim, é tudo japonês, cara, a gente vai meter uns 10 nesses caras aí. Então, assim, a gente já não pode falar que é tudo japonês, né? A gente tem que falar agora que é tudo haitiano, alguma outra coisa, porque japonês já não é. Japonês já ficou complicado, já ficou né? Para trás. Ficou complicado. Quer dizer, então, é uma coisa que com certeza nasceu com ele, essa questão da liderança, foi aprimorada com o tempo, pela família também, como você bem disse, né? Dona Matilde pelos valores, seu Antunes pelo perfeccionismo, né, que fez com que o Zico, né, treinasse falta exaustivamente. Você acabou de exemplificar do Carlos, né, Alberto. Sim, de treinar. A questão de treinar com a esquerda, quer dizer, então ele foi se moldando para se tornar, né? Ele nasceu numa família de craques, né? O Edu, o irmão dele, o Edu, se tornou o maior jogador da história do América. O Antunes foi campeão carioca pelo Fluminense. O Nando foi o primeiro jogador anistiado no Brasil, até porque ele se posicionava politicamente. E hoje é um pintor de mão cheia. Então, assim, é uma família que devia ser estudada. A genética ali, o DNA estudada. O Eduzinho teve com a gente aqui no Segue o Papo tem pouco tempo. E ele contou cada história sensacional, né? É uma família que tem um DNA diferenciado. Diferenciado. Você pode pensar aí em fazer um livro ali. É um livro da família, né? O Edu já conversou comigo sobre isso. Pois é, cara, pensa mas com eu acho carinho, que já está sendo feito. E eu vou ser um dos primeiros ali, assim que sair. Pô, eu também, com porque todo é uma prazer. Família, cara, você ter um expoente numa família, ok, mas você ter uma família inteira assim,
é o que dizem. Pô, muita gente fala, o Natal dos rubro-negros é 3 de março. O Zico, por muito tempo, ficou muito chateado com esse negócio de todo mundo Ele não comemorar, gosta dar de Feliz chamar Natal. de Deus, né? Ele fica meio... né? Não, porque não é nem Deus, né? Você tá falando de Jesus Cristo, Sim, né? Aí mas ele não gosta, que é né? cristão, então assim, ele é católico. Então assim, 3 de março, muita gente comemora o Natal. Feliz Natal, principalmente o rubro-negro. E assim, eu sempre comemorava o 2 de março, porque eu faço a minha festa 24 de dezembro, né? 25 de dezembro. Então eu sempre comemorei o 2 de março. No dia 3 também tinha, né? Não, como que eu comemoro? O 2 de março eu já preparo o texto, já começo a escrever para dia 3 postar, entendeu? Então, assim, adequando a minha profissão. Mas assim, na verdade, digamos que o Big Bang da história do Flamengo foi o dia do encontro entre o seu Antunes e Dona Matilde. Isso é que tem que ter um livro contando, se não fosse esse encontro, como foi esse encontro, onde eles estavam, com que roupa estavam, não sei o que eles geraram o Deus rubro-negro, Exatamente. Né? Então é um dos dias mais emblemáticos da história do Flamengo. O Galinho de Quintino, inclusive, você me fala aí do surgimento do Galinho de Quintino, como é que foi isso, né? Até ele se tornar essa entidade, esse ídolo máximo, esse Deus, esse... como ele nasceu no subúrbio. Messias rubro-negro. Ele nasceu num subúrbio carioca chamado Quintino Bocaiúva, jogava futebol descalço na rua, tanto é que hoje ele fica chateado com esse negócio, o cara não joga em grama sintética. Porra, todo mundo que é jogador jogava descalço, com pedregulho, quebrava a unha e não sei o que, sabe? Aí vem não joga em grama sintética, pelo amor de Deus, é jogador de futebol, é jogador, como o Alex me faz, jogador de bola, Então, assim, ele nasce em Quintino, só que ele era o mais franzino, ele era o mais magrinho. Só que assim, ele com 7 anos, ele enfrentava os garotos de 12. E aí quando chegava o time, todo mundo com 12, 11, 13, e aí iam se enfrentar lá nas peladas ali, na região. Aí de repente tinha um garoto de 7, pequenininho. Aí, vocês trouxeram uma mascotinha aí para tirar foto? Deixa começar o jogo. Acabava o jogo 6-0, 5 gols do Zico, 7 e 8 anos de idade, jogando contra os de 12. Então, assim, o Zico ali já começou a perceber que ele era diferenciado. Os irmãos mais ainda, né? Então, o Galinho de Quintino vem muito disso. Daquele garoto de Quintino, que era franzino, mas era um galo de briga na hora do vamos ver. Do vamos ver. Na hora do vamos ver, ele encarava de igual para igual e ganhava. Decidia. Marcão, já que a gente falou da Copa de 86... né, que muitos torcedores, alguns, né, adversários, que ficam falando do pênalti perdido, aquela coisa toda contra a França. Acho que foi a primeira vez que eu chorei na história do futebol. Eu tava lá. Eu chorei. Eu tava lá, meu pai era louco, meu pai era América, né? Eu até falei isso com o Edu. Você tava no México? Eu tava no México. Olha! Com 8 anos de idade. Você foi no jogo? Foi no jogo. Você tava no estádio Jalisco? Tava. Eu, minha mãe e meu pai, tinham uns amigos do meu pai. Um dos maiores jogos de todas as Copas. E meu pai era fissurado por futebol, mas era América, né? E eu, temporão, minha mãe, Flamengo fanática, não conseguiu convencê-lo a me transformar em americano. Sim. Eu tenho muito carinho pelo América, até o Eduzinho, quando veio aqui, ele deu um autógrafo, né, póstumo, assim por dizer, né, que tá lá guardado pro meu pai, Glicério. Agradeço o Eduzinho mais uma vez aí pelo carinho. E eu tava nesse jogo, né? E como você bem disse, né, essa Copa não era nem para o Zico ter participado, né, foi muito por pressão, aquela questão toda. Os poucos minutos que ele entrou, ele aproveitou, né? Ele mostrou para o mundo o jeito que ele era. Lembrou da Copa seguinte, a Copa de 90, o Roger Milá de Camarões, que entrava faltando 15 minutos e decidia o jogo. Era mais ou menos, só que o Roger Milá estava no auge, ele tinha 38 anos, mas estava bem fisicamente. E o Zico estava estourado, precisando de uma operação. E importante a gente desmistificar essa questão de o culpado pela eliminação do Brasil em 86 foi o Zico. Não, muito pelo contrário. Para quem conhece a história como você, né, você pode contar exatamente tudo que aconteceu desde o jogo contra a Polônia, né, em que tem um pênalti, que o Zico está em campo, que ele participa de alguns lances.
e ele abdica desse pênalti. Pode contar aí, Marcão, que tu conta com riqueza de detalhes. Não, o Zico, ele não queria ir para a Copa, ele precisava ser operado, ele falou que não poderia estar 100%, que não valeria estar ali os 22, os 21 ali treinando forte, e ele no departamento médico fazendo musculação, sem estar no mesmo ritmo que a galera. Então ele não queria ir para a Copa, mas o Tele falava que 10 minutos de um gênio é melhor do que 150 minutos de um perna de pau. Então, ok, ele decidiu ir para a Copa, se fortaleceu, 3 sessões de fisioterapia por dia, musculação, reforço, tudo, quase não treinava, mas quando chegava no coletivo ele jogava e jogava muito, e aí ele percebia que ele poderia começar como titular. Começando como titular, ele sentiria o jogo, sentiria como é que está o jogo, distribuiria a bola, saberia sair de uma dividida, mas não, o Tele guardava ele, botava no banco para botar nos minutos finais. Nos minutos finais, é pior para um jogador que está nesse sentido, porque tem que dar tudo. E aí, nisso, pode ter um estiramento, alguma coisa, não está sentindo o jogo, tem que dar tudo. Você só tem 15 minutos para aparecer. Mas beleza, ele aceita a hierarquia, o líder é o técnico. Se o líder não me quer de início, ok. Então, o Tele botou ele pela primeira vez no terceiro jogo da primeira fase, contra o Eire, né, Irlanda do Norte. Tava 2-0 pro Brasil, o Zico tabelou com o Careca, deu um calcanhar, a Careca fez o gol. E aí ficou 3-0 Brasil. Então foi a primeira participação do Zico na Copa no terceiro jogo. Aí veio as oitavas de final contra a Polônia, o Brasil estava ganhando de 3-0 da Polônia, e aí o Tele botou o Zico. E numa arrancada, você percebe que o Zico está quase que em câmera lenta devido ao joelho, mas ele arranca. E assim, última alternativa, porque ele não tinha joelho, ele dá um corte fenomenal no goleiro e sofre pênalti. Foi um lance genial para quem estava nas condições físicas que ele estava. Ele sofre o pênalti. Quando ele vai ajeitar para cobrar o pênalti, o Careca chega no ouvido dele e fala assim, cara, estou disputando artilharia. Tá o Lineker e o Maradona junto comigo. Posso bater? Você está 3-0, Galo. O Zico era o cobrador oficial. Ninguém treinava mais que ele. Aí ele deixou o Careca cobrar. O Careca bateu, a bola bateu na trave, na outra trave e entrou. Beleza, Brasil 4-0, classificado para as quartas de final. E aí chega nas quartas de final, aos 28 do segundo tempo, o Tele bota o Zico em campo. O jogo tá 1-1 e o Tele bota o Zico em campo para decidir o jogo. Na primeira bola que o Zico pega, ele bota o branco na cara do gol. Se botasse o Careca na cara do gol, era um totó por cima e saco. Resolvido. Saco, mas era o branco, que depois veio pro Flamengo, veio pro Fluminense, e a gente viu na carreira do branco, o branco adorava uma gangorra. Então, realmente não foi... Se fosse qualquer outro, talvez, se fosse o alemão que fazia aquele gol. Mas o branco sofreu o pênalti. E aí, numa boa, você tem um pênalti, tá 1-1, você tem o Zico em campo, aí não tem questão de artilharia. O Careca não veio não pedir, ninguém veio. Você tá com o Zico em campo. É a mesma coisa que tem um pênalti ali, você tá com o Maradona em campo, você tá com o Messi em campo, você tá com o Cristiano Ronaldo em campo. Só o Neymar que se exime de bater um pênalti de responsabilidade. Mas o Zico tava em campo, o pênalti era dele. Porque se ele dá a bola para o outro, ele ia ser cobrado. Ele é amarelão. Com certeza. Como é que você não bateu esse pênalti? Aí se o outro perde? Aí o Zico é amarelão, e o Zico é culpado, e o outro fica com a carreira, de repente, aconteceu uma situação dessa com o Bebeto na véspera da Copa de 94, sim, não teve lá? Final do Campeonato Espanhol, o Bebeto não bateu o pênalti, e o Romário acabou fazendo o gol do título, e o Barcelona foi campeão, La Coruña foi vice, né? Então, assim, aconteceu com o Bebeto de não bater. E aí, quer dizer, com o Zico em campo, cara, com o líder em campo, com o melhor batedor em campo, não tem quem vá tirar. Então, mesmo tendo entrado naquele momento, ele foi lá e bateu. Bateu, escolheu o canto e o goleiro da França pegou. Então, eu perguntei para o Zico, durante o processo do efeito Zico, Zico, eu vi recentemente o documentário do Divino Baggio, e o Baggio fala que até hoje tem pesadelos com o pênalti que ele perdeu na final da Copa do Mundo. Todo mundo sabe que a Copa de 94, se a Itália ganha, o Baggio era o melhor do mundo. Sim, o Brasil ganhou, isso, né? O Romário é o melhor do mundo. O Baggio, aos trancos e barrancos, também contundido, fez 2 gols na semifinal, jogou a final com a coxa estirada, ele e o Baresi. Enfim, o Baggio foi heróico de jogar aquela final, mas perdeu um pênalti, crucificaram o Baggio. E até hoje ele tem pesadelos. Eu falei, Zico, você tem pesadelos? Ou teve pesadelos nos primeiros tempos em relação àquele pênalti? Ele falou, de jeito nenhum.
Pô, e aí me lembrou o Louco Abreu, que quando eu fiz o livro do Louco Abreu, ele falou, pô, pênalti ou você faz ou o goleiro pega ou vai na trave ou vai pra fora. Faz parte do jogo. Aham. Aí, tanto que uma repórter chega pro Louco Abreu e pergunta assim, você pediu desculpas no vestiário por perder o pênalti? Ele falou, pedi desculpas? Eu não matei ninguém. Eu não roubei ninguém. Quem tem que pedir desculpa é quem come a mulher do outro, cara. Pô, então o Louco Abreu mandou essa pra repórter, entendeu? Então, assim, o Zico não tem pesadelo nenhum, porque ele sabe que ninguém melhor do que ninguém batia mais. O treino acabava, ele continuava lá batendo, cobrando, se aperfeiçoando. Só que tinha acabado de entrar, tava meio frio e pá, perdeu. Ok, faz parte. Se arrepende, sim, de ter dado aquele contra a Polônia no jogo anterior pro Careca. Porque se ele faz ali no... Se ele, por exemplo, perde ali, tava 3-0 o Brasil, se ele perde ali, continuava 3-0, o Brasil se classificava pro jogo contra a França e aí ele estaria até muito mais ligado. Mais concentrado. Né? Enfiava uma bica no meio do gol. Mais leve, né? Entendeu? Mas assim, ter deixado o Careca bater aquele... Enfim, ele se arrepende mais disso. Só que chega aí, querem culpar o Zico de perder um pênalti. O jogo continuou lá e cá. Era até pro Brasil ter tomado o gol para ter jogador expulso. O jogo continuou lá e cá. Poderia ser 2-1 pro Brasil, poderia ser 2-1 pra França. Acabou 1-1. Acabou 1-1. Aí chega a hora dos pênaltis. Na hora dos pênaltis, o Zico vai lá, todo mundo vai lá se encontrar com o Tele Santana, o treinador. E o Tele pergunta, e aí, quem tá se sentindo bem aí pra bater? E aí ninguém se apresenta. Todo mundo vira a cara, finge que não escutou, pega uma água pra beber. Enfim, aí o Zico percebe aquilo ali e fala assim, qual é, galera? Você quer que eu pergunte ao árbitro se eu posso bater os 5? Eu acho que ele vai me dizer que eu preciso de outros 4, que eu vou bater o meu. Ele já tinha perdido no meio do jogo e ele falou, vou bater o meu. Pegou... E aí, o alemão se apresentou, o branco se apresentou, Sócrates, ok. O Brasil Júlio acabou. César também, né? O Júlio César, que nem era... Cadê o Careca nessa hora? Ele quis ir lá contra a Polônia, nem bateu. Como não valia partilharia, né? Não valia partilharia, não bateu. Aí, quer dizer... E, um cara que é artilheiro, pelo amor de Deus, né? Quer bater um pênalti, cara. O cara chuta gol. Então, deixou o zagueiro bater um tiro de meta na trave, entendeu? E aí o Brasil foi eliminado. Então, assim, você vê a postura... Bateu fez o que tinha que fez fazer, o dele. Né? Fez o que o nosso camisa 10 na última Copa não fez, né? Quando a Croácia abre 1-0, cara, é a hora do melhor batedor empatar, no mínimo. Mas não, ele queria ser o último lá, ganhar as glórias da classificação, acabou nem batendo dele. Embora tenha feito um gol de Zico durante o jogo. Então, assim, aí você vê a diferença de postura dos astros de verdade e dos popstar metidos a celebridade. Entendi. Resumiu de maneira perfeita. E uma frustração que o Galo carrega é a da Olimpíada de 1972. Marcão, como é que foi isso? Porque no pré-olímpico ele participou, inclusive, de maneira decisiva. Sim, ele fez o gol da classificação, o gol que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Munique foi do Zico, e aí ele falou, tô dentro das Olimpíadas. Só que aí mudou o treinador do Flamengo, e como o Zico tinha 18 anos, ele não tinha feito 19, o treinador era o Zagallo, ele falou, olha, você é muito jovem, eu sei que você já começou, já jogou alguns jogos aqui, mas você é muito jovem ainda, a gente tem aqui na tua frente o Paulo César, Caju, Doval, não sei o quê, você volta lá pra base. E aí botou o Zico lá na base, aí o Zico destruía lá na base, ganhou o Carioca lá dos juniores e não sei o quê, fez o gol do título, não sei o quê. Só que aí o técnico da seleção falou, cara, a gente vai levar só quem tá atuando pelos profissionais. Ele falou, cara, mas isso é uma decisão do treinador, cara. Vocês me conhecem. Olha o que eu tô fazendo. Vem ver o jogo meu aqui que vocês vão ver, cara. A decisão é do treinador. E aí acabou que ele falou, cara, não, a gente vai dar uma olhada, E realmente começaram a ver os jogos da base e era tudo 9-0, 8 gols do Zico, entendeu? E assim, era para levar o Zico. Ele continuava sendo o mesmo Zico. Só que o Zagallo achava que ele era jovem demais e deixava ele no banco em certos jogos. Inclusive, em 72, o Flamengo tomou de 6-0 do Botafogo, 3 gols do Jairzinho, um gol de letra do Jairzinho, e o Zico ficou... Que ficou marcado o Zico não entrou. O Zico não entrou. E o Zagallo não deixou ele nem no banco. Ele ficou na arquibancada. Quando o Botafogo meteu 3, ele foi para Quintino e ouviu o resto pelo rádio.
Então, assim, ele estava ali oscilando com o Zagallo, às vezes ficava no banco, às vezes não ficava, e nisso o treinador não levou ele para a Copa do Mundo, porque decidiu levar os caras que tinham 19 anos, mas eram titulares em seus times. O Zico ficou uma arara e falou, cara, futebol é muito podre, é muita sujeira, tô largando isso aqui. Pô, o cara, todo mundo sabia o talento dele, os outros convocados mesmo falaram, cara, o Zico não tá com a gente, cara, que isso? Uma surpresa geral. Porra, e assim, se o treinador tem um problema com o jogador, não é o da seleção que tem que ter. Eu já vi várias vezes um cara que é reserva do Flamengo ser convocado para a seleção, um cara que é reserva de não ser... Teve uma vez o Andrade era titular do Flamengo e tinha um reserva que era o Vitor. O treinador da seleção gostava desse Vitor, que depois foi até o Botafogo. Gostava desse, e levou o Vitor, que era reserva do Andrade. E aconteceu também recentemente, não lembro quem, não sei se foi com o Tite, mas enfim, talvez o Pedro, o Gabigol era titular, o Pedro nem era, e o Pedro foi convocado. Depois acabou que o Dorival conseguiu botar Gabigol e Pedro. Então acontece do cara ter a sua preferência para o esquema que ele quer. O Alex até fala sobre isso, né? Que a seleção não é dos melhores, são dos preferidos do treinador, né? Dos homens de confiança, né? Já no efeito Zico, o Zico fala, a seleção é dos melhores, e não só dos melhores. Tem que ser o melhor goleiro, tem que ser o melhor lateral direito, tem que ser os melhores jogadores, mas tem que ser o melhor técnico. Agora, também tem que ser o melhor auxiliar técnico, também tem que ser o melhor preparador físico, também tem que ser o melhor roupeiro, entendeu? Então, a CBF chama um técnico, aí às vezes o técnico chama até o filho como auxiliar técnico, entendeu? E aí monta ali a galerinha dele na comissão técnica, entendeu? Não são os melhores. Você tem que saber quem é o melhor chefe de delegação, quem é o melhor roupeiro dos clubes, quem é o melhor massagista de todos, entendeu? E aí fazer uma seleção em prol do país. É uma seleção, é um ato de guerra. É um exército que vai para a guerra. E não você ali, sou o técnico, eu quero meu filho aqui de assessor, quero esse meu amigo aqui como médico. Não é assim. Você tem que pegar o melhor médico. É uma seleção. Então o Zico fala que ele pensa dessa forma. Enquanto o outro chama os homens de confiança, aqueles que sabem que não vão dar rasteira nele, que não vão puxar tapete, que já estão há anos ali, já conhecem a forma de trabalhar, de lidar, mas numa seleção realmente, ali é tipo, digamos, um Big Brother. As pessoas não têm que se conhecer, elas são os melhores ali e ali tem que estar em prol de um objetivo. No caso do Big Brother é um objetivo particular, mas no caso de uma seleção é um objetivo em comum de um país. De um país. E essa frustração do Galo quase culminou com a desistência, né? O encerramento precoce da carreira dele. Ele ficou 2 semanas sem aparecer no Flamengo, largou o futebol, ficou estudando, e o Eduzinho que conseguiu... falou, cara, olha só, você não está prejudicando a CBF, não, você está prejudicando o clube que está apostando em você. Você tem muito futuro pela frente, decepções a gente tem na vida o tempo inteiro, em qualquer profissão. A gente tem na nossa. Então, assim, você está prejudicando o clube que está investindo em você e você está se prejudicando porque você tem muito talento. Então, você está achando que está dando uma banana para a CBF e a CBF está cagando para você. Entendeu? Então, volta a treinar, volta a fazer o teu, que teu momento vai chegar. Então, vamos pleitear um busto pro Eduzinho. Por mais que ele tenha tido uma breve passagem no Flamengo, não muito marcante. Ele foi ídolo maior do América, mas diante desse trabalho psicológico junto ao Galo, ele merece pelo menos uma plaquinha, né? Até porque 3 anos antes o Edu tinha sido eleito o melhor jogador do Brasil em 69 e não foi para a Copa de 70. Foi uma frustração parecida, foi uma frustração muito parecida que o Zico viveu, a família Antunes viveu. Caramba, cara, o Edu não foi nem chamado. O Edu sofreu, o Zico viu ele sofrer. Então, 3 anos depois, era o Zico sofrendo e o Edu vendo ele passando sofrer. A experiência para ele. Eu sofri isso há 3 anos atrás, moleque. Vambora, e tô aqui, sou isso tudo. Vai ser isso tudo. Voa, águia. E aí ele fez o Zico acordar para a realidade. E a águia voou. E voou alto demais. Bom, estamos entrando aqui na nossa reta final, marcar um papo. Tá maravilhoso. Mas vamos ainda trocar umas ideias aqui bem bacanas, né? A tua primeira biografia foi do Renatão, a gente já falou sobre isso, né? Eu imagino que deve ter cada história hilária. E destaca aí uma história aí do Renato para que a galera
fique aguçada a também adquirir esse livro? Não, então, para adquirir o livro, eu vou Porque contar... o Renato, eu imagino que deva ter cada coisa assim. Não, então o Renato tem as histórias picantes que eu não pude botar no livro, né? Enquanto o Renato estava fazendo o livro junto comigo, que eu falava, Renato, olha só esse capítulo. Aí ele dizia que olhava, aí ele falava assim, "Ih, é que a minha noiva, eterna noiva, ela não tá gostando muito, não. Dá para cortar aquela parte ali? Dá para cortar aquela parte ali? Aí, se não amputasse uma mão dele, eu cortava até para ajudar, né? Então, assim, por exemplo, tem coisas que eu não tive como não botar no livro. Porque você, quando perde uma Copa por causa de uma noitada, não foi uma noitada, é um histórico de noitadas que aí o técnico acha que durante a Copa ele vai continuar fazendo. Então, eu tive que mostrar que o Renato sempre foi o boêmio, o mulherengo, para, a certa altura, ele ser cortado de uma Copa do Mundo em que ele era uma das principais figurinhas esperadas na Copa do México. Então, assim, por exemplo, o Renato, eu tive que botar no livro... que ele estava num show, na época era Lambada, tinha uma novela, acho que era Salsa e Merengue, na principal emissora nacional, e aí a Lambada era a dança do momento, entendeu? Que nem a Anitta é hoje, enfim, era a Lambada. Beto Barbosa, o Renato foi no show do Beto Barbosa, no Canecão, o falecido Canecão, casa de show do Rio. Beto Barbosa, essa é das antigas. E aí o que acontecia? O Renato chegava lá, a mulherada ficava louca. Renato chegava lá, e ele costumava sair antes do bis, porque aí tá tudo escuro, ele sai antes do bis. E aí ninguém vê que ele tá saindo, beleza, fica tranquilo para sair. Né? Uma tática. Acontece que não teve bis. Quando o Beto Barbosa saiu do palco, ele falou, vai ter bis, acenderam as luzes, e aí o Renato foi sair, cara, a mulherada foi atacar em peso ele. E aí ele precisava sair daquilo ali, não sei o que, ele viu uma porta ali, entrou na porta e, fechou a porta, cara, pra poder se proteger. Era o banheiro feminino, tava cheio de mulher dentro, saíram em cima dele. Então, assim, era o assédio absurdo. Não só por ser jogador de futebol, como por ser jogador famoso e, no caso do Renato, ser um cara pintoso. Sim. Então, assim, a mulherada já, achava o cara lindo e não sei o que, então agarrou o Renato dentro do banheiro ali, mas ele não fez mal a ninguém. Não fez mal a ninguém. E se fez, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Então, isso aí passa. Então, essas histórias, assim, de assédio que ele sofria, e sofre até hoje, né? Ok. Agora, a gente, como biógrafo, a gente tem que saber diferenciar uma informação de uma fofoca. Então, por exemplo, eu tenho várias fofocas aí que eu não botei no livro. Que coisas assim que eu posso jogar. Mas aqui você pode falar. Aqui eu posso falar porque assim eu não vou citar nomes. Então é uma fofoca que ninguém vai saber o que aconteceu. Eu só sei que foi com o Renato. Só vão saber que foi com o Renato. Teve um caso de um roupeiro de um clube que ele trabalhou no Rio. E aí esse roupeiro chegou para ele e falou assim, pô, Renato, você é patrocinado por uma churrascaria, eu sou louco por essa churrascaria aí, pô, amanhã é meu aniversário, não tem como me levar lá para eu comer a carne lá, não? Aí o Renato, amanhã é teu aniversário? Pô, claro, cara, vamos junto então, depois do treino a gente vai lá, almoça junto lá. Aí ele foi e levou o roupeiro todo humilde, né, assim, baixinho, gordinho, humilde, e não sei o que, tava todo feliz ali, comendo numa grande churrascaria na Zona Sul Carioca. E aí, de repente, ele e o Renato conversando ali de futebol, de repente me chega uma loura daquelas, assim, de parar o trânsito, pernã, assim, estilo a feiticeira do Vitor Belfort, chega uma loura maravilhosa ali e fala um negócio no ouvido do Renato. E o Renato fala assim, você quer me dar? Não, beleza. Mas olha só se for hoje. Ela, claro, hoje, que horas? Não, calma aí. Hoje, mas sou eu e ele, que é aniversário dele, e vai ser presente para ele também. Não, mas aí ela olhou por carinho, o carinha era feinho, não sei o que, o roupeiro. Ela falou, não, mas Renato, eu quero você. Ela falou, eu e ele ou não tem eu? Ela falou, tá bom, Renato, tá bom. E aí foram os dois. Que presente, hein? Foram os dois. E aí o cara não conseguia de jeito nenhum o roupeiro. E o Renato morrendo de rir. Aí depois o Renato ia lá, metia a metralhadora dele lá, e o roupeiro ficava pior ainda na hora dele. Entendeu? E aí uma vez o Renato foi contar isso numa hora de resenha. E aí todo mundo rindo pra caramba. E quando ele falou assim, agora eu vou contar a daquele cara ali. Ele falou,
Renato, não conta aquela, não. É da churrascaria? É a da churrascaria. Não, Renato, não conta, não. Renato, não conta, não. O cara saiu chorando, cara. E aí a gente... Não, agora conta. Ele contou. Então contou. Mas esse roupeiro a gente não sabe de que clube é. O Renato já foi do Madureira, do... Ali viu o cara já sofreu muito. Já sofreu demais. Ali viu o cara que a gente... É um desses aí. Maneiro, cara. Você também fez... Mas aí é uma fofoca. Se eu coloco isso, é uma fofoca. É uma coisa assim de bastidor que acontece, enfim, acontece com as melhores famílias, né? Você pode dar o sim para uma mulher, você pode dar o não para uma mulher, você pode ser solteiro, você pode ser casado, você pode fazer o que quiser. Então aconteceu esse fato. Como aconteceram, eu ia nos locais, o pessoal oferecia pizza pro Renato, sacou? Hoje em dia, pô, o pessoal patrocina, né? Não sei o quê. Sim. Mas a gente via, uma vez eu encontrei o Renato no Clipper, e tinha um amigo meu que morava perto do Clipper, que é um lugar que o pessoal toma chopp no Rio de Janeiro. Leblon ali. É, no Leblon. Aí um amigo meu que morava do lado falava, Marquinhos, sabe quem tá aqui? O Renato. Eu morava no Leblon também. Eu falei, o Renato tá aí? Pô, eu era a gandula dele. Aí eu fui pra lá. Cara, eu via o pessoal das lojas, dos restaurantes, a pizzaria dando uma pizza inteira pro Renato. O outro dando não sei o que pro Renato. E não era pedindo, usa pra patrocinar, entendeu? Era coisas que, assim, tipo de presentes, né? Presente pela moral que o cara tinha mesmo. O cara é fã, o cara é o ídolo do time dele, o Renato era do Flamengo, enfim. Então o jogador de futebol passa por muito isso de ganhar presentes, no caso até presentes sexuais. É verdade. E, inclusive, compartilhar o presente com um amigo. Compartilhar, né? Presente, né? Quando a gente recebe uma caixa de bombom, você vai comer sozinho, pô? Sensacional. Cara, vale destacar também a biografia que você fez do Heleno de Freitas, que acabou virando um filme, né? Estrelado pelo Rodrigo Santoro, né? Que é um monstro também do cinema. Isso. E conta só um pouquinho pra gente a história do Heleno, assim, resumidamente, porque a vida dele foi bem breve, né? A história do Heleno, ele viveu, como diz o Lobão, 50 anos a 1000. Na verdade, ele viveu 39 anos a 10 mil por hora. Ele sai do interior mineiro para morar no Rio de Janeiro, que era a capital da República, e aí ele mora em Copacabana, que era a grande Copacabana, vinham astros do mundo inteiro para Copacabana, Brigitte Bardot, enfim. Então ele vai para Copacabana, começa a virar habituê do Copacabana Palace, entra para o Clube dos Cafajestes, isso que ele tinha estudado no São Bento. Ele vivia na alta sociedade. Na High Society. Ele estudou no São Bento, se formou em Direito, vivia com os milionários. E era boa pinta também, né? Boa pinta pra caramba, gomalina no cabelo, não usava produção nacional, era só ternos de casimira inglesa e não sei o quê. Então o Heleno era um personagem assim da High Society, só que jogando bola jogava mais qualquer peão de obra. Jogava pra cacete, era seleção brasileira, artilheiro. Por muito tempo ele foi maior do que o próprio clube dele, que era o Botafogo. Ele foi o maior ídolo do Botafogo pré-Garrincha. Quando o Garrincha surge, o Heleno fica em segundo lugar. Enfim, então o Heleno causava um furor na sociedade carioca e brasileira naquele tempo. Só que nessa vida de muita facilidade, drogas e promiscuidade... Esses presentes aí. Esses presentes todos, que muitas mulheres de milionários chegavam e falavam, meu amor, hoje eu tenho um cabeleireiro, vou ficar lá 6 horas lá no meu cabelo, não sei o quê. E ia lá para a casa que o Heleno tinha lá, dividia com o João Saldanha, dividia com outros caras, e ficava lá tendo tardes de sexo com o Heleno. Depois voltava para casa, sabe? Dava só um retoque no cabelo, o marido nem percebia e pronto. Então, assim, o Heleno teve uma vida bem promíscua, que ele contrai a AIDS do tempo dele, que é a sífilis. E ele não tratando dessa sífilis, essa sífilis vai corroendo o organismo dele até chegar no cérebro e ele vira um louco de pedra. Ele que sempre foi um jogador muito indisciplinado, um estilo Edmundo, assim, aquele cara temperamental. Quando ele fica louco, o pessoal acha só que ele tá passando limite, mas não, ele já tá louco. É o efeito da doença. Se ele fosse tipo um Kaká, um cara certinho, de repente começa a fazer bobagem, ok. Porra, o que tá acontecendo? Mas como ele já era temperamental, por exemplo, ele chega no Botafogo Fluminense e a torcida começa a gritar Gilda, 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 que era uma personagem que era bonita, temperamental, enfim, não sei o quê, e chamam ele de Gilda, que é como se chamasse ele de homossexual naquele tempo. Pejorativamente. Ele vai e vira para as sociais da Laranjeira, cheia de granfinos, e baixa o short mostrando a genitália pra galera. Rapaz. Uma cena que hoje em dia seria CNN no mundo inteiro, um jogador de futebol fazer isso. Então imagina em 1947. Então ele já estava dando sinais que estava louco.
Só que o pessoal achava que era mais uma, que passou do limite. Mas não, ele fica louco de hospício, morre aos 39 anos num sanatório em Barbacena. Então, uma vida a mil, que tinha tudo para dar livro, virou livro comigo, né? Virou peça de teatro com Raul Gazola e virou filme com o Rodrigo Santoro. Então, uma história sensacional. E ele teve uma passagem pela Argentina, né? Ele passou pelo Boca Juniors. Que inclusive, não sei se é boato, você vai poder confirmar aí a informação de que ele teve aí um trelelê com a Evita Peron. Com a Evita Peron? Foi com a Evita Peron, porque ele frequentava a alta roda portenha. Rapaz, o homem era invocado, hein, cara? Mas ele estava tão louco na Argentina que, por exemplo, ele foi treinar uma certa vez lá no Boca Juniors, ele foi contratado pelo Boca, a maior transação do futebol brasileiro até então. Ele chega no treino, os jogadores sobem para treinar, é o frio, Buenos Aires, ok, todo mundo. Os jogadores chegam para treinar, camisa de manga comprida, mais o short, chuteira. O Heleno chega de sobretudo, cara. Ele chega de sobretudo, assim, quase que, de terno pra treinar. O técnico, o que é isso? Ele falou, tá frio, tá frio. Então, assim, o Heleno tava louco já. E briga com todo mundo, menos com a Evita, que a Evita, ele não evitou. Porque a Evita, ela ia nos jogos do River e do Boca. Largou o River e só passou aí nos jogos do Boca, onde estava o Heleno. Entendi. E daí começaram rumores, porque ele frequentava ali a Casa Rosada, enfim, e que de vez em quando, sei lá, a Evita dava uma sumida, cadê o Heleno também, enfim. Então, pergunta aí ao Daniel Alves o que aconteceu aí, só ele deve saber. Pois é, então, cara, falando de Renato Heleno de Freitas. Tem muito a ser falado, a gente vai ter que seguir esse papo outras vezes. Cara. Tem Nunes, tem a máquina tricolor, não, tem Louco Abreu, tem muita coisa. A gente tem que fazer um segundo capítulo, porque é muita história. Eu tive aqui um dia desse com o Carlos Kaiser, aquela figura emblemática, que é amigo irmão do Renato, né? E ele diz que pegava mais mulher que o Renato. Sim. Só que agora tem o Heleno também nessa brincadeira, mas no final das contas, como você sabe da história dessa galera toda, quem é que era o mais pegador aí? Que é um cara que ninguém acreditava que... Não. Todo mundo acha que era o Renato, né? Mas é porque o Renato, ele pegava e já metia na vitrine, já chamava a imprensa e já contava pra galera. Já botava na capa do jornal. É que no Renato, ali o Renato só teve uma que ele teve que botar o rabinho entre esse pé que não conseguiu pegar. A dona Luísa Brunet, mãe da Yasmin. É mesmo, é? Ele falou em várias entrevistas, se tem uma mulher que eu gostaria, a Luísa ouvia por um... Entrava no ouvido, saía pelo outro, ela era casada na época com um cara da Dijon. Luísa, por favor, Luísa, não me processe, eu tô sabendo que você tá fazendo coisas aí graças ao Big Brother com a Yasmin, não me processe, mas assim, é verdade, tá? Tudo tá aí nas Veja, nas Playboys, em todas as entrevistas que o Renato deu na época. Se me processar, vai perder, tá? Eu tenho tudo guardado. Até então, você tá falando que não pegou, né? Não pegou. Se tivesse falando que pegou, sim, tudo bem. Mas não pegou. Não tem sentido processar, né? Não pegou. Então, assim, era a grande musa que ele queria e não conseguiu. Ele não conseguiu. O resto, teve algumas divas que posaram várias vezes para Playboy, que ele já pegou, já levou para lixeira do prédio. Enfim, ele tem muita história, o Renato. Inclusive, eu receito a quem é colecionador ou vá num sebo qualquer e acha Playboy que o Renato Gaúcho das entrevistas. Muita gente sabe que a Playboy, além de ter as mulheres nuas, tinham grandes entrevistas de 8 páginas maravilhosas, que valia a pena. A entrevista que o Renato Gaúcho concedeu de 8 páginas ao Rui Castro na Playboy é de alucinar. Ali ele fala alguma das grandes frases dele, né? Quando tem agito aqui em casa, até o Cristo Redentor tapa os olhos, porque ele morava de frente pro Cristo na Lagoa, entendeu? Então, várias frases dele, e ele conta ali, na época, ele ainda estava sendo humilde, né? Que ele já tinha traçado mais de 1.000 mulheres, né? Eu lembro que 8 anos depois subiu para 5.000. Hoje eu já não sei quanto tá. E o Carlos Kaiser falou que pegou mais que ele. Deve ter pego na porrada, só se for, porque, pelo amor de Deus, Kaiser. Fala sério, né, Kaiser? Fala sério. Ele deve ter pego muita Kaiser, né? O Renato pegava a Boêmia, a Estela. Mas eu sei que você revelou aí que quem foi o melhor de todos aí. Não,
Não, que é pouco falado, que é discreto. Geralmente o come quieto, ninguém fica sabendo. Então as mulheres adoram jogador de futebol, que o jogador de futebol tem fôlego pra caramba, treina todo dia, treina a perna todo dia, então aguenta muito tempo. Preparo então, físico, mulher, né? preparo físico. Então a mulher gosta de jogador de futebol. Por isso tem tanta Maria Chuteira. Às vezes as Maria Chuteiras não estão nem tão interessadas no dinheiro, mas sim tem momentos maravilhosos com o jogador de futebol. É o sonho dela, que nem é o sonho do menino conhecer o ídolo, entendeu? Ela quer conhecer melhor o ídolo, né? Então, assim, o que era o mais come quieto, não falava pra ninguém, ficava só ali na dele, não sei o que, aí era o branco. O branco. Ele sofre o pênalti lá do Zico. É isso que eu ia falar. O que sofreu é o Gangorra. O Gangorra. Tem alguma coisa a ver, ele tava sempre lá embaixo ou lá em cima, né? Tava sempre lá embaixo ou lá em cima. Nas duas posições ele tava. Muito bom, cara, muito bom. Aproveitando que você falou do Rui Castro, né? Que que tem aquela frase emblemática que a gente até já citou: biografado bom é biografado morto. Mas você também tem as suas frases, né? Eu vou ler aqui. Meu aperto de mão com o Heleno foi pelo Google. Heleno de Freitas, que a gente acabou de citar. Sim, é porque eu nunca tinha ouvido falar em Heleno. E aí, quando me falaram, escreva sobre o Heleno, aí eu meti no Google ali, Heleno de Freitas, né? E aí começou a descer tudo isso. O cara tinha Cadillac na garagem, o cara, pô... Essa vida glamurosa. O cara, a vida total, assim, cinematográfica, né? Uma pena que o filme ficou uma merda. Mas, enfim, o Rodrigo Santoro arrebenta, um cartão de apresentação em Hollywood que ele mostra pra todo mundo que ele é capaz de fazer. O emagrecimento dele brutal pro personagem. Mas o filme ficou uma merda, desroteirizado, as pessoas me ligavam pra perguntar. Aquela cena do Heleno com a camisa do América era um sonho, um devaneio dele? Não, foi verdade. Então não teve conexão com a biografia. Não, eles pegaram meu livro, mas não quiseram me dar moral de dizer que é baseado na obra de Marcos Eduardo Neves. Então entendi. eles pegaram só 7 cenas e fizeram um roteiro todo sem nexo, que aí aconteceu o seguinte: quem leu o livro falou, cara, o filme é muito fraco, teu livro é muito bom, beleza. Agora, quem foi primeiro ver o filme, nem quis comprar o livro. Aí prejudicou, né? Ele prejudicou demais, me prejudicou demais, apesar de ser o Santoro. Porque, por exemplo, tinha um livro chamado Elite da Tropa, que quando fizeram Tropa de Elite, o livro foi... Teve um livro chamado Cidade de Deus, tinha vendido 3.000 cópias do Paulo Lins. Quando vê aquele filmaço, o livro vendeu mais de 350.000 cópias em 2 meses. Linkado, né? Então, óbvio. assim, quando o filme que condensa em pouco tempo uma história que no livro é muito maior, exatamente tipo uma palestra virar um livro, porra, se no Cidade de Deus conta tudo isso, imagina os detalhes que estão ali no livro, na Guerra do Tráfico, não sei, eu quero ler o livro. Entendeu? Aí suscita curiosidade. No meu caso, foi o contrário. Entendi. A outra frase que você fala é: acho que só os polêmicos dão bons livros. Personagens certinhos demais, tipo Kaká, são excelentes para ver em campo, mas dão sono na literatura. Já um Renato ou um Heleno é uma porrada por parágrafo. A cada capítulo, o leitor não acredita no que lê. É verdade. Eu sempre acreditei que os polêmicos... são assim, você quer ver a polêmica, você quer ver o pau comendo, você quer ver a porrada rolando. Ninguém quer ler alguma coisa blasé, né? Alguma vez o Jornal Nacional já falou assim, ó, foram plantadas não sei quantas flores no jardim em frente à Academia Brasileira de Letras. Não tem essa notícia. Agora, guerra do tráfico do não sei o que, aí tem, vende, entendeu? Né? Então, os polêmicos, eu sempre achei isso. Aí veio um cara de óculosinho, carequinha, e me cala minha boca, que é o Alex. É isso que o eu ia te Alex, perguntar. Um cara sereno, pacato, tranquilo. Só que quando eu fui pro primeiro encontro com ele, ele chegou e falou assim, Marquinhos, cuidado com as suas perguntas. Eu, por quê? Porque eu vou responder todas. E aí, nisso, cara, pela primeira vez na minha vida, em 2013, a partir de 2012, final de 2012, no começo de 2013, eu perguntava tudo o que eu queria, o Alex me dizia, assim, de homem para homem, sem papas na língua. O que o Zico tá fazendo aqui, o Alex já fazia ali. Então eu falava assim, existe homossexualismo na base? Existe não sei o quê? E o Alex me respondia. Então o livro virou uma porrada. O que o Galvão Bueno fez com o pai do Alex é inaceitável. A estreia do Alex na seleção brasileira, o pai do Alex decide fazer um churrasco com a família. Meu filho vai estrear 18 anos na seleção brasileira, jogando com o Romário, com o Rivaldo.
E aí um garoto de 18 anos, é óbvio que oscila, então erra um passezinho, e de repente seu Galvão Bueno começa a falar: inacreditável que dê essa camisa 10 que já foi de Pelé, já foi de Zico, já foi de Rivelino para esse menino, e não sei o quê. E começa a humilhar aquele garoto que tá oscilando porque é um garoto. O pai do Alex começa a ficar tenso olhando aquilo, os amigos ali ficam quietos porque o Alex tá jogando mal. No fim do jogo, o pai do Alex perdeu parte, teve um derrame de parte do lado esquerdo do corpo dele. Caramba, cara. E aí você vê a responsabilidade que é você fazer uma transmissão. É verdade. Porque o cara tá ali, porra, falando mal de um jogador, só que tem a família toda reunida Exatamente, olhando para esse cara, os amigos, os companheiros, Tem que ter enfim. essa responsabilidade. Então, olha a responsabilidade. Aí depois, conversando com um ex-jogador que hoje é um comentarista de peso da televisão nacional, esse cara me falou: a gente precisa saber elogiar sem bajular e criticar sem humilhar. Perfeito. E aí é realmente por aí. Mas, enfim, o Galvão, que tem um ego lá em cima, né, fez isso com o Alex, imagino que com quantos outros. É que o Alex me contou, eu tive a felicidade de biografá-lo. Agora, quantos que eu não biografei e que, de repente, tiveram casos semelhantes com a mãe, com a avó, que teve um infarto e não sei o quê, por causa de uma narração, entendeu? Pois é, então o Alex ele acabou rompendo essa tua frase, né, que eu citei anteriormente. De que os polêmicos que dão um grande Mas livro. ao mesmo tempo que ele não é polêmico, mas o Alex ele tem opiniões contundentes, né, cara? Isso Sim. eu percebo. Sim, né? inclusive ele teve uma com a Rede Globo que praticamente ele não aparece mais na Globo. Quando ele fala que a CBF é apenas a sala de reunião da Globo, entendeu? Não sei se você já viu esse vídeo, ele fala: a CBF é apenas a sala de reunião da Globo, porque é a Globo que decide o horário das partidas. Para nós jogadores, um jogo 9h30 da noite, para nós é mole, a gente vai ficar numa concentração, hotel 5 estrelas, relaxando, não sei o quê, quando dá 7 horas vai acho pro que estádio. Vamos jogar 9h30, o jogo vai acabar 11h30, com os acréscimos acaba meia-noite. Agora o torcedor acordou 6 horas da manhã para estar às 8 no trabalho, trabalha até às 6, vai pro estádio, tem que esperar o jogo começar às 9h30, o jogo acaba às 11h30, aí tem acréscimo meia-noite, vai pegar o ônibus ou o trem para chegar em casa para não sei o quê. No dia seguinte tem que trabalhar. E do dia seguinte tem que trabalhar, enquanto o jogador que ficou no hotel jogou ali, não sei o que, dia seguinte é folga. De repente ainda recebe um presentinho também, né? Então assim, o Alex fala: cara, porra, o jogo... Aí ele falou: o jogo só pode começar depois do beijo na boca lá no final da novela, cara. Entendeu? Eu lembro do Alex... O horário normal para se começar um jogo é 7h30, 8 horas. Pois é. Que é bom para todo mundo. Acaba às 10 horas, o cara já chega até tarde em casa. E eu lembro do comentário do Alex que eu até citei aqui no podcast no início, que é a respeito da seleção, né? Que ele fala que não são os melhores, são os escolhidos, né? Que são os homens... Enfim, e o Alex é um fenômeno na Turquia, né, cara? Nossa, Também tem bastante história. Vale a pena a galera adquirir aí também. Alex, a biografia conta um pouco desse... Por que ele se tornou quase que um messias. É uma divindade na Turquia. A respeito do time adversário, né? Do principal adversário, né? Uma vez eu fui entrevistar Tafarel, Drogba, Sneijder no Galatasaray. E aí eu tô entrando no Galatasaray, todo mundo sabendo que eu tô escrevendo sobre o ídolo do Fenerbahçe. Eu falei: caraca, gente, como é que eu vou ser recebido ali, né? Só que não, me trataram super tranquilo. Aí eu fiquei, enquanto eu tava esperando o Tafarel para entrevistar, ele era o treinador de goleiro do Muslera, que era o titular do clube uruguaio. Aí eu fiquei olhando o treino da base. Aí eu vejo os garotinhos de 15 anos ali treinando com a camisa do Galatasaray. Aí um bate a falta no ângulo. Na que bate a falta no ângulo, ele sai comemorando lá no Galatasaray. Alex, Alex, Alex. Cara, é como se em São Januário, sacou? Um cara saísse gritando: Gabigol, Gabigol, Gabigol. Entendeu? É um negócio inacreditável. Inacreditável no maior rival cantando. Ele tem aquela estátua lá também, né? Quer dizer, é um tem monstro a estátua lá. E tem uma vez que, por exemplo, o Alex estava começando a andar em Istambul, mas já era um ídolo nacional. Aí estava aprendendo os caminhos lá, não sei o que. Ele errou o caminho para ir para casa. E aí ele parou ali no engarrafamento, que era a torcida inteira do Galatasaray indo pro estádio deles. E aí o Alex parado ali, subiu o vidro, não sei o que, ficou com o cu na mão ali. E aí a torcida passou até que passou um cara: ei, é o Alex, cara. É o Alex, é o Alex, é o Alex. Chamou todo mundo. E turco desde Constantinopla, os caras são instintos selvagens. E o Alex falou: é agora que vai acontecer merda.
E aí o cara, baixa o vidro aí. Aí o Alex baixou o vidro, né? Que baixa o vidro, o chefe lá da torcida do Galatasaray vira e fala, Alex, em turco, né? Quanto é que vai ser o nosso jogo hoje aí? Aí o Alex, vocês vão meter uns 4 nos caras, cara, pô. Aí, pô, obrigado, é isso aí, Alex. Alex. A torcida inteira do Galo cantando Alex. Imagina se a torcida inteira do Flamengo ia gritar Roberto, sabe? É um negócio assim. Surreal, né? Surreal o que acontece na Turquia. Na despedida do Alex, ele ia embora, apareceram os fãs do Galatasaray com 20 camisas do Galatasaray para ele autografar, e ele jogou no Fenerbahçe, que é o principal rival. Aí ele falou, cara, mas eu vou autografar as camisas do Galatasaray. O cara fez questão de abrir as camisas, estava atrás 10 Alex. Aí o Alex se emocionou e ele falou, cara, seria um sonho se você fosse do nosso time, mas a gente entende surreal, que você... Né? É muito surreal. Muito surreal. Então, quando o Alex, por exemplo, o Zico teve uma vez que ele teve que se fantasiar quase de pateta para poder andar com os filhos na Disneylândia, né? Porque ele não, os filhos queria curtir férias com os filhos, e os filhos, pai, até aqui, cara. Todo mundo parando, Zico, tira a foto aqui, não sei o quê. Aí ele teve que botar um negócio ali, mas o Alex não conseguiu ir no Gran Bazar, que é o principal feira do mundo. Tem mais de 20 mil lojas lá, um lugar maravilhoso. Você compra tapetes que custam 10 mil reais, você compra por $100, entendeu? É um negócio assim, é muito bom. O Alex não conseguiu visitar o Gran Bazar, porque nem travestido de mulher, de capitão gay, do que fosse, o pessoal ia perceber que é o Alex, seja no sotaque, no andar. Os caras lá, por exemplo, teve um cara que era do exército, que num treinamento de guerra explodiu o pé dele. O governo se sentiu no direito de... Indenizá-lo? De fazer uma prótese para que ele pudesse ter um pé mecânico mais perfeito. E ele falou, se você quiser ter o pé do teu pai, do teu irmão, você faz aí, a gente vai fazer um molde aí, eu queria ter o pé do Alex. Caramba, e aí perguntaram, aí você tem que ir lá no Fenerbahçe e perguntar se o Alex autoriza. Quando o Alex soube que, foi numa situação dessa, o Alex ficou 8 horas lá no molde de gesso, lá com não sei o que, com os eletrodos, para ter as veias certinhas que ele tem, não sei o que. E o cara hoje tem o pé do Alex. O que acontece com esse turco? Esse turco, sempre que vai na casa de um amigo, as esposas dos caras, não sei o que, por favor, tira o tênis aí, não sei o que, e ficam lá alisando o pé dele, porque é o pé do Alex, cara. Olha só que coisa surreal. Um negócio surreal. A gente não tem noção, surreal, né, cara? Surreal. Não existe Maradona em Nápoles, não existe Pelé em Santos, não existe Zico no Brasil. Alex na Turquia é surreal. É surreal. Não tem... Final da Champions em Berlim, Barcelona, eu não lembro quem, em Berlim, o Alex estava hospedado no mesmo hotel do Barcelona. No mesmo hotel do Messi. E aí tinha certas pessoas que estavam ali na frente do hotel esperando o Messi, ver se o Messi passava, não sei o quê. E o Alex era comentarista da ESPN Brasil. Estava com Mauro César Pereira, Paulo Vinícius Coelho, não sei o quê. De repente o Alex saiu ali, Berlim tem muito turco, porque é próximo à Turquia, muito turco. Turcos são que nem judeus, tem no mundo inteiro, mas tem muito turco. Quando o Alex sai para dar uma passeada e o pessoal vê que está hospedado naquele hotel, virou uma multidão no hotel. O Mauro César Pereira não acreditou, porque o Messi estava ali e não tinha essa procura pelo Messi. Era tudo loucos que estavam dormindo, começaram a acampar, teve que chamar a polícia, porque eram o Alex que estava ali. Então é uma coisa muito surreal. Cara, muito legal, muito Marcão. Surreal. Marcão, me diz aí, onde é que o pessoal pode adquirir o efeito Zico? Então, eu vou falar aqui. Fala aí para a câmera. O efeito Zico, como obter índice de rejeição 0 na sua profissão. Nas melhores livrarias, tanto as físicas quanto as virtuais, nos grandes conglomerados, como a Amazon. Ou, se você não conseguir nem assim, entra no site da editora Planeta, no site da Planeta, planeta.com.br, e você vai ter... A Planeta vai, nem que seja pelo correio, isso vai chegar na sua casa. Mas isso também serve para quem está fora do Brasil e quiser ver. Um brasileiro que mora no exterior, entra no site da Planeta, compre pela Amazon. Vai demorar um pouquinho mais, mas vocês vão ter esse livro em português. Porque já está chegando a edição espanhola, edição italiana, edição japonesa. E aí é o Zico como o Zico merece no lugar que está. É o Zico, o cidadão do mundo. É isso aí. E para a gente finalizar... o seu primeiro livro,
biografia foi O Anjo ou o Demônio, do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Renato. Essa figura emblemática aí do futebol brasileiro. Mas me diz aí, Marcão, quais são suas pretensões, quais são os planos para as próximas biografias ou livros? Quem você deseja, se tem alguma coisa engatilhada? Me diz aí, o que o pessoal tá com certeza curioso para saber, porque você falou de várias coisas que o pessoal já está em polvorosa querendo ler. Não, assim... E eu aqui, Rodrigo, né, representando a galera, tô curioso para saber do que tá vindo, ou do que pelo menos você sonha em fazer, ou pensa, ou se até já não tá fazendo. Mas então, o Segue o Papo é só sobre futebol? Você quer saber quem eu quero biografar do mundo do futebol ou de tudo? Biografia como um todo. Sim. O Segue Então, o Papo, assim, ele aborda diversos temas. Então, assim, no futebol, certamente é do Paulo César Caju, porque eu já tenho subsídios suficientes para saber que vai ser uma história helênica, uma história cinematográfica. Então, Paulo César Lima, o Caju, no mundo do futebol. E fora do futebol, eu estou ansioso, pedindo, clamando para vocês, por favor, eu quero escrever sobre música. Eu já escrevi sobre engenheiro, desembargador, publicitário, jogador, juiz. Eu quero escrever sobre música. Eu amo música, eu sou movido à música, eu sou do rock. E se tiver uma banda, se tiver uma banda de pagode, se tiver uma banda sertaneja, qualquer coisa, eu quero entender o universo da música, o negócio de viver na noite, o assédio, viagens, né? As viagens, como fica uma esposa numa viagem, se tem ciúme, não tem. Então eu fico torcendo para que o pessoal da música me chame. E vai chamar com certeza. Espero. Marcão, foi um prazerzaço conversar contigo. Todo meu, cara. irmão. Todo muito meu. Obrigado pela tua E presença é só a primeira, aqui. a gente vai seguir mais Com papo por aí. certeza, tem muito papo ainda. Até porque você vai escrever muita coisa e a gente vai ficar aí fazendo vários episódios. Tô jovem ainda. Obrigado de coração, tamo junto. Sempre. Muito obrigado. Quiser dar um recadinho final para nossa galera aí, fica à vontade. Galera, por favor, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, se eu deixei de falar alguma coisa ou ficou alguma coisa subentendida, @MarcosENeves no Instagram e no Twitter. E o canal do Marcos Eduardo Neves, você tem um pouco sobre cada uma das minhas obras, canal do Marcos Eduardo Neves no YouTube. Maravilha. Então é isso, gente. Estamos finalizando agora mais um episódio e não se esqueçam, se inscrevam no canal e segue o papo!